A história começa em uma grande cidade, que está sob ataque de um grande lobo, classificado como Rank S. Os moradores pediram ajuda à equipe presa de dragão, para se livrar desse lobo porque eles estavam vivendo em um estado de medo. Quando a equipe estava esperando pelo lobo, ele atacou o garoto Kurt e o empurrou para longe. Então o líder da equipe, chamado Gol Nova, pediu a uma moça chamada Bandana para jogar uma corda no lobo. Ela conseguiu amarrar o lobo, mas não segurou por muito tempo. O lobo então puxou a corda que Bandana estava segurando, fazendo com que ela batesse nas paredes e se machucasse. Então rapidamente uma mulher que é um mago de suporte lançou um feitiço de cura em Bandana para que ela pudesse continuar lutando. A garota atacou o lobo novamente e conseguiu amarrá-lo com sucesso dessa vez. Gol Nova então acendeu sua espada e atingiu o lobo, derrotando ele, o que deixou as pessoas muito felizes após a morte do lobo. A equipe presa de dragão foi para uma casa para comer e enquanto Gol Nova estava comendo, ele jogou comida no chão e disse que ninguém nessa vila faz comida boa. Ele então pediu ao garoto Kurt para preparar um pouco de comida para ele. O garoto já estava indo preparar a comida quando de repente, Bandana disse que esse vai ser o último dia que eles provarão a comida do garoto. Ele perguntou por que ela disse isso, então Gol Nova disse a ele que isso significa que Kurt está expulso do time. Kurt respondeu dizendo que não fez nada de errado, quando Gol Nova disse que isso é o problema. Ele não consegue fazer nada e não consegue nem matar um monstro fraco. A mulher suporte disse ao rapaz que qualquer time no mundo consiste em 4 pessoas e precisamos recrutar um mágico com habilidades especiais e muito boas. A garota Bandana explicou que precisam expulsar alguém do time e será o garoto porque ele é um fardo inútil para eles. O garoto Kurt pediu a Gol Nova para mantê-lo com eles, mas o líder do grupo chutou ele para longe e o derrubou. Depois que Kurt deixou a cidade e viajou para outro lugar, ele se mudou para procurar um emprego. Ele entrou em uma casa chamada Estação de Trabalho Halo. Uma funcionária perguntou se ele queria um emprego ou se ele queria contratar alguém. Ele respondeu dizendo que está procurando por um emprego. A funcionária disse que precisa saber seu nome e também idade. Ele conta que seu nome é Kurt Hawkins e tem 15 anos. A funcionária perguntou ao rapaz se ele tinha feito algum trabalho antes. Ele disse que fazia parte da equipe presa de dragão e fazia algumas tarefas tediosas trabalhando para eles, mas eles o expulsaram. A moça ficou surpresa e perguntou se essa equipe foi promovida recentemente. O garoto respondeu que sim. Então ela disse que isso fará seu arquivo parecer bom o suficiente porque ele trabalhou com essa equipe. Kurt pensou consigo mesmo que as pessoas olhariam para ele positivamente por causa de seu trabalho anterior com a presa de dragão. A garota disse que agora vai verificar suas aptidões para ver quais talentos ele tem. O garoto ficou animado, então ela começa a dizer que há muitas classificações começando com a G e terminando com a letra S, que é a mais alta. Pessoas com poucas técnicas e habilidades costumam ficar nas classes mais baixas. A moça então informou o garoto que todos os seus talentos são de nível G e ele não era qualificado para nada relacionado a aventureiros, o que decepcionou muito o rapaz. A funcionária disse a ele que não perca a esperança, pois existem alguns empregos também como ferraria e alquimia, mas esses testes levarão cerca de uma semana para serem feitos. Agora Kurt disse a ela que não tem dinheiro. A moça então disse tudo bem e ela entende a situação, então ela perguntou se ele poderia levantar aquele saco de areia ali. Kurt se levantou e tentou levantar o saco, mas ele estava se sentindo sem energia. No entanto, ele conseguiu levantar o saco, porém era muito pesado para ele. A moça disse a ele que já estava bom e o informou que era possível trabalhar na construção civil. Ele respondeu dizendo que estava tudo bem e disse que concordava. Kurt se mudou para um novo emprego e conheceu seu chefe, que disse que após examiná-lo, já que eles estão sofrendo com a escassez de mão de obra, então ele contaria com o garoto para fazer esse trabalho. Ele mandou o garoto fazer concreto e também consertar o muro, avisando que ele voltaria em 3 horas e disse que o garoto precisa trabalhar bem para receber um pagamento. Então ele saiu e Kurt consertou as paredes, o que acabou surpreendendo muito o chefe, que perguntou ao rapaz o que ele fez. Kurt então começou a se desculpar, dizendo que ficou sem concreto e não conseguiu terminar o resto. O patrão perguntou ao rapaz como ele lidou com as partes superiores da muralha. O garoto respondeu que juntou o concreto e o direcionou com esse pedaço de madeira. O patrão ficou bravo e continuou sem entender nada. Então após isso ele perguntou por quanto tempo ele quer trabalhar aqui. Kurt respondeu que espera ficar aqui por pelo menos uma semana. O patrão disse que o trabalho já é o suficiente para hoje. Entregando o dinheiro, ele conta que era tudo que ele tinha hoje e queria pagar o resto do salário mais tarde. O garoto perguntou ao chefe se ele tem mesmo certeza de dar essa quantia imensa de dinheiro. O cara respondeu que está tudo bem e que ele mereceu. Nesse momento o garoto pensa que ele realmente fez um bom trabalho e então disse ao chefe que faria o seu melhor amanhã. O garoto consertou uma grande parte da muralha e então o patrão disse a ele que não precisa mais dele depois de hoje. Kurt disse que faz apenas 3 dias que ele está trabalhando aqui. O cara respondeu que o garoto Kurt não deixou nenhum trabalho para os pobres trabalhadores que estavam trabalhando com ele e ele estava fazendo o trabalho sozinho e não deixando nada para eles fazerem. Ele conta ao garoto que ele é muito rápido e disse ao rapaz que sua patente poderia ser Rank S e que ele deveria estar trabalhando na capital do reino e não nesse lugar pobre. Recebendo o resto de seu salário, Kurt pensa que seu chefe apenas queria se livrar dele, tanto que até mesmo pagou. A cena muda de volta para casa onde a funcionária conversa com o rapaz que esse trabalho não deu certo para ele e ainda faltam 3 dias restantes para os outros exames de emprego. Uma moça apareceu gritando que estava procurando um trabalhador. A funcionária foi até essa moça e perguntou o que ela queria. A mulher disse que queria um trabalhador para minerar, mas se nada aparecesse nas minas, eles não seriam pagos. A funcionária então disse à senhora que isso não estava certo. Os trabalhadores deveriam receber por seu trabalho. Kurt se aproximou da moça e disse a ela que queria esse emprego
emprego e que ele tinha trabalhado nas minas em sua aldeia. A funcionária então disse ao garoto que era possível que ele nunca fosse pago. A moça disse à funcionária que ela queria uma pessoa musculosa e um pouco baixa, e não um moleque magrelo como ele. A funcionária então disse para a moça que ela teria que pagar 10 moedas de prata. Então com isso a mulher conta que iria se contentar com esse garoto e pediu que ele a seguisse. Kurt então saiu seguindo a moça desconhecida. A funcionária está preocupada pois o garoto é bonzinho demais. Uma outra garota deu para a funcionária chamada Kishel o pagamento a ser depositado na conta de Kurt. Quando ela olhou para o valor, ela ficou surpresa com a quantidade de dinheiro, tanto que a fez cair no chão. Uma outra garota se aproximou para verificar se ela está bem. Mas então Kishel perguntou quem colocou esses sacos de areia lá. A garota disse a ela que esses não são sacos de areia. Eles são sacos especiais que são usados para medir a quantidade de mana no corpo de qualquer pessoa, que se torna mais pesado conforme a energia de mana é poderosa no corpo de uma pessoa e não funciona com pessoas comuns. Aqueles que usam eles devem ter grande força, assim como o mago da corte real. Então é por isso que é difícil de levantar. E Kishel, sendo uma pessoa comum, conseguiu levantá-lo facilmente. Então ela se lembrou do garoto Kurt e se perguntou quem poderia ser esse rapaz para possuir toda essa força. E no momento Kurt está indo para as minas com a moça chamada Yulisha. E eles chegaram na casa dela e ela disse ao rapaz que este era o lugar. Kurt disse a ela que está incomodado pois só tem uma barraca, mas ela disse a ele que vai ser o suficiente para 2 pessoas, pois era muito grande. Kurt disse que não poderia dormir ao lado de uma mulher bonita como ela. E Yulisha ficou brava com ele e disse ao rapaz para não dizer coisas tão estranhas para ela. Então ela deu comida para ele. O garoto conta a ela que era sempre ele quem cozinhava e ninguém cozinhava para ele há muito tempo. Eles foram dormir, mas Kurt não conseguia pregar os olhos ao lado dela e foi deitar do lado de fora. Quando Yulisha acordou, ela encontrou seu casaco consertado e perguntou ao rapaz se ele fez isso, e ele respondeu que sim. Ela disse ao rapaz que quando ele estiver pronto, avisasse ela para que eles pudessem começar a se mover, e conta que eles precisam ganhar 10 moedas de ouro até o final da semana. Kurt, animado, respondeu, entendido, mas onde começaremos a cavar? Ela disse a ele que não conhecia um lugar específico, mas que seria melhor cavar em algum lugar próximo. Kurt disse que eles não deveriam cavar aleatoriamente, porque se fizessem isso, não encontrariam nada. Então ele pediu para ela segui-lo, já que ele tinha muita experiência. Eles se mudaram para outro local de escavação, e Kurt começou a cavar. Encontrando uma pedra redonda, ele disse a ela que era isso que eles estavam procurando, e quando ele a dividiu ao meio, eles encontraram pedras azuis. Ele disse a ela que essas pedras poderiam ser vendidas por 3 moedas de ouro cada. Com isso, Yulisha disse que eles tinham conseguido 1/3 do que desejavam em moedas de ouro. O garoto juntou muitas pedras azuis e disse à moça que tinha terminado. Ela perguntou a ele se deveriam vendê-las. Depois disso, ele respondeu que não podemos fazer isso. Ela disse que tá bom, já que o garoto as encontrou sozinho. Ele disse que não quis dizer exatamente isso, mas que precisam transformá-las em cristais maiores. Ela conta pra ele que ouviu dizer que apenas 10 ferreiros no reino podem fazer esses cristais pequenos formarem um cristal maior. E Kurt rapidamente fez um cristal maior, e a moça disse que achava que cada um deles levava 1 hora para fazer, pois esse é o tempo que os maiores ferreiros do mundo costumam levar. Kurt disse a ela que não tinha muita mana e não conseguiria fazer nesse tempo. Eles voltam para a tenda e a moça pegou seus pertences e perguntou ao garoto se ele tinha certeza que ficaria aqui. Kurt disse que tinha muito o que fazer, então Yulisha respondeu dizendo que voltaria amanhã de manhã, quando vender esses cristais. Então ela foi embora. A cena muda para a guilda onde ela foi vender esses cristais. O guarda perguntou se ela tinha algum documento provando que esses cristais vieram do exterior. Ela disse que eles eram locais e ele respondeu dizendo que com certeza eles foram feitos em uma oficina. Então ela mostrou um colar para o guarda, que o deixou com medo. Ele conta que isso significa que ela trabalha para a própria família real, e ela disse que queria usar a pedra de teletransporte para se mover para o reino. Então ela se teleportou para a capital e foi para um lugar para vender o cristal que ela tinha. E Yulisha disse ao vendedor que ela queria vender cristais. Ela está querendo conseguir pelo menos 10 moedas de prata. A garota de cabelo roxo disse que poderia realmente ser esse valor, mas então ela foi examiná-lo de perto e voltou dizendo que ela iria comprar por 10 moedas de ouro, surpreendendo muito Yulisha, que perguntou como isso era possível. A menina disse que esse cristal tinha uma grande quantidade de mana e prevenia o vazamento de magia. Yulisha então disse à garotinha que ela tinha mais 49 cristais. A garota respondeu que isso valeria 500 peças de ouro, mas a garota está querendo pedir 2 coisas. Primeiro é que ela não venda esses cristais para mais ninguém, além dela, é claro, porque os outros talvez não entendessem o valor deles. A garotinha então pergunta quem fez esses cristais, e Yulisha disse a ela que não poderia dizer. A menina perguntou por que não, e contou que quem fez esses cristais deveria servir ao reino, pois eles são muito úteis. A garotinha está desconfiando que ela está tentando ter os cristais para si mesma, apenas para obter mais lucros. E Yulisha respondeu dizendo que não era esse o motivo, ela simplesmente não quer compartilhar informações sobre o garoto sem que ele saiba. A garotinha conta que isso deveria ser problema dela, pois ela é a feiticeira da corte real, com uma alta patente no reino. E Yulisha respondeu que ela não trabalhava mais no reino, e não era obrigada a obedecer suas regras. A garota então decide dar um conselho de amiga, e pediu que ela impedisse o fabricante de cristais de vagar por qualquer cidade que não fosse dela, e também informasse ele que poderíamos oferecer a ele uma posição como gerente de laboratório de magia real, e talvez ele pudesse ser um conde honorário, com a devida permissão de sua majestade. E Yulisha deixou a guilda e lembra que a garota havia pago a ela 500 moedas de ouro, e queria nomear Kurt como gerente de laboratório. Então ela voltou para a estação
estação de trabalho de Kishel, e ao mesmo tempo elas dizem que estão querendo saber mais sobre o garoto Kurt. Yulisha perguntou a ela quem esse garoto é de verdade, mas Kishel disse a ela que ela não poderia revelar segredos dos clientes. Mas então Yulisha puxou o colar da família real e leu o arquivo de Kurt, dizendo que ele era um membro da equipe presa de dragão. Kishel conta que ele foi trabalhar na construção, mas não ficou por mais de 3 dias. No entanto, seu salário foi altíssimo, o que surpreendeu bastante Yulisha. Então Kishel a informou que ele consertou todas as paredes sozinho, em pouco tempo. Yulisha disse que era natural que ele fosse demitido, já que ele estava acabando com a chance dos outros trabalhadores de ganhar dinheiro. Então ela pediu a Kishel para depositar esse dinheiro na conta de Kurt e disse a ela para não compartilhar nenhuma informação sobre o garoto com ninguém. Mais tarde ela foi se encontrar com o rapaz e ficou surpresa ao descobrir que ele havia construído uma casa para eles. Ela perguntou o que era isso. Kurt respondeu que ele construiu enquanto ela estava fora da cidade. Ela perguntou ao rapaz o que ele achava de construir uma casa inteira em uma noite. Ele disse a ela que as pessoas costumavam fazer isso o tempo todo em sua terra natal. E também pergunta se ela achou esse tempo estranho, pois para ele é muito normal. Mas ela pensa que fazer tudo nesse tempo não é normal para ninguém. Em seguida, eles se sentam dentro da casa, e Yulisha lembra que uma de suas amigas está procurando contratar Kurt como mago real. Se ele concordar, ele basicamente será tratado como nobreza. O salário imenso também faz parte do pacote. Kurt não consegue entender a ideia de que alguém realmente iria oferecer algo tão grande para ele, mas ela jura que é verdade. Ela pergunta o que ele planeja fazer, e para sua total surpresa, Kurt diz que vai apenas recusar. Ela está chocada porque recusar uma posição de mago real é simplesmente loucura, mas Kurt diz que não sente que ganhou o direito de ser colocado acima de qualquer outra pessoa. Na verdade, ele ainda quer voltar para a presa de dragão e ser o garoto escravo deles novamente. E falando da equipe, eles estão lá fora sendo completamente destruídos por algum monstro de árvore. As chamas de Golnova são completamente inúteis por algum motivo. Então ele grita com a maga suporte para curá-lo, mas ela está tentando isso há um tempo. Porém, sua cura não está funcionando e ninguém sabe o porquê. Em desespero, Golnova diz ao seu novo recruta para lançar um feitiço de fogo, mas simplesmente o cara não sabe nem usar magia de fogo, o que a propósito deveria ser o trabalho de Golnova. Sem Kurt por perto para unir o time, todo seu ritmo é destruído. Bandana é a única que parece que percebeu quão realmente ruins eles são. De volta para Kurt, ele ainda está trabalhando com Yulisha nas minas de pedras preciosas, e ele então diz a ela que localizou uma veia realmente sólida ontem, o suficiente para continuar cavando por um tempo. Yulisha aprecia a animação do garoto, mas ela se preocupa que ele esteja se esforçando demais. Depois de tudo que ele fez no dia anterior, Kurt, sendo bonzinho como sempre, ignora e diz que está tudo bem. Ele dormiu 6 horas e isso acaba impressionando Yulisha, e agora ele está tentando calcular como diabos ele tinha tempo para construir uma maldita casa e ainda conseguir descansar um pouco, mas Kurt quebra totalmente a dúvida dela e pensa que ela está brava por ele ser um preguiçoso. Ele então se desculpa e diz que vai compensar a moça. Ela sabe que provavelmente deveria sentar com ele e explicar o quão insanamente forte ele realmente é, mas ela ainda não sabe como diabos vai começar essa conversa. Então, em vez disso, os dois pegam seus equipamentos e vão para a mina para desenterrar mais joias. Kurt então leva Yulisha para o local que ele examinou antes para ela, que parece como um velho pedaço de floresta, mas Kurt conta que tem um buraco bastante promissor bem abaixo. Ele dá a ela um aviso bem estranho, não cabe mais do que 500 metros, como se isso fosse algo que você pode fazer por acidente com uma picareta e pouco tempo livre. Antes que ela possa questioná-lo mais um pouco, Kurt se vira para sair, e quando ela pergunta para onde ele está indo, ele diz que tem outro local de escavação em mente, e que eles se encontrarão novamente mais tarde. Então ele começa a trabalhar, e ela passa o dia inteiro cavando sem parar, e quando o sol se põe, ela finalmente encontra um pedaço enorme de topázio, e ela está emocionada, e já que ela deu todos os lucros das gemas mágicas anteriores para Kurt, porque ele as encontrou, dessa vez é tudo dela. Ela poderia pedir a ele para transformar a gema em uma pedra mágica e provavelmente triplicar o valor, mas algo nela a impede. Ela não quer tirar vantagem dele porque ele já fez o suficiente. Ainda assim, a curiosidade supera tudo. Ela sai para verificar Kurt e, embora ela estivesse esperando que ele exagerasse como sempre faz, o que ela encontra vai muito além disso. O moleque não apenas cavou, ele construiu uma rede inteira de túneis subterrâneos em apenas 8 horas. Em seguida, Kurt aparece do túnel parecendo um pouco chateado. Ele diz que a escavação foi um fracasso, porque ele só conseguiu pegar uma pequena quantidade do material que ele realmente estava procurando, e diz que todo o resto é apenas lixo, e que ele está planejando jogar fora. Ela dá uma olhada dentro do carrinho, esperando entulho e porcaria, mas em vez disso, ela encontra metal brilhante, que nem de longe pode ser considerado lixo. Ela pergunta o que é isso, e o garoto responde dizendo que é apenas minério de mitril. Aparentemente, em sua cidade natal, essa coisa era tão comum que era jogada fora, assim como ervas daninhas. A moça Yulisha apenas olha para ele, incapaz de processar as palavras que saem de sua boca. Ela agora está morrendo de vontade
curiosidade de saber onde esse cara cresceu. Então ela pergunta o que ele estava procurando. Kurt puxa uma pequena pedra brilhante e diz a ela que esperava encontrar oricalco. Ele só desenterrou o suficiente para encher uma pequena caixa, mas isso é mais do que o suficiente. Essa coisa é literalmente chamado de metal dos deuses. Uma mísera grama dele vale uma fortuna, e Kurt acabou de encontrar uma caixa inteirinha, como se não fosse grande coisa. Nesse momento, Yolisha decide encerrar a mineração por hoje, e diz a Kurt que o topázio vai cobrir seus impostos, e assim, seu pequeno contrato está oficialmente encerrado. O que significa que Kurt agora tem que procurar emprego novamente. O garoto ainda está sem saber que sua conta bancária está entupida com mais ouro do que a maioria dos nobres vê em vida. Enquanto ele estava indo para a agência, Kurt acaba esbarrando em Bandana, e ele fica muito feliz em vê-la, e pergunta o que atrás aqui. É quando ela diz que não faz mais parte da presa de dragão, mas há uma pequena história por trás disso. Então descobrimos que depois que sua última missão deu completamente errado, Golnova saiu furioso para um restaurante 5 estrelas e muito chique, em busca de uma refeição decente. O problema é que não importa o quão bom o lugar seja, tudo tinha um gosto ruim comparado à comida do garoto Kurt. Golnova perdeu totalmente o controle, destruiu o lugar inteiro e saiu sem pagar. Depois ele foi com Bandana em um beco e ela disse que ele foi longe demais, mas Golnova está furioso demais para escutar. Ele está obcecado e tudo que ele quer é uma comida parecida com a que Kurt fazia. Ele diz a Bandana para rastrear Kurt e arrastá-lo de volta, mesmo que ela tenha que quebrar todos os ossos daquele moleque. Ele está completamente desequilibrado e em vez de discutir, Bandana apenas rouba seu cristal de teletransporte e sai correndo. E enquanto ela está fugindo, ela vê os guardas da cidade correndo ao lado. Realmente Golnova será preso por destruir aquele restaurante. E para piorar as coisas, a maga de suporte também foi convocada pela igreja. Ou seja, o líder do grupo está sozinho. Bandana diz que isso significa que a presa de dragão está acabada. Ela não compartilha todos os detalhes confusos sobre Golnova perder a cabeça, mas ela dá a ele o suficiente para entender. Kurt está claramente chateado ao saber que a equipe acabou. Ele ainda estava na esperança de que poderia voltar para eles algum dia. Então Kurt explica que ele realmente admirava Golnova. Parece que o garoto não percebeu quão idiota e arrogante ele realmente era. Então ele conta que perder a chance de trabalhar com ele novamente o deixa triste. Bandana está pensando que Golnova era apenas um disfarce, uma desculpa para ela ficar perto e de olho em Kurt. De qualquer forma, já que o garoto já estava a caminho do escritório da guilda, Bandana acha que ele está procurando emprego. Uma de suas amigas dirige uma oficina e tem precisado de ajuda extra ultimamente. Ela é tão poderosa e respeitada quanto um nobre. Ela pergunta se Kurt está interessado em aceitar o trabalho, e é claro que ele diz que está. Então Bandana lhe entrega um mapa que aponta na direção certa e o envia para sua próxima aventura. E depois de um tempo, Kurt chega no local que Bandana marcou para ele e pensa que isso aqui não se parece com uma oficina, e sim apenas uma casa normal. Não há nada de especial ou mágico por aqui. Ele bate na porta da frente e, para sua surpresa, ele é atendido por uma pequena elfa. Por um segundo, Kurt fica surpreso pensando que esta aqui é o mestre, mas a garota rapidamente esclarece as coisas. Ela não é o mestre, apenas a sua assistente. O nome dela é Michelle e ela parece muito feliz em vê-lo. Kurt diz que está aqui por causa do trabalho, e Michelle fica agindo como se fosse a melhor notícia que ela já ouviu. Ela diz que tem estado muito ocupada ultimamente e que realmente gostaria de um par de mãos extra. Ela o deixa direto na cozinha e no momento em que ele entra, ele sente um cheiro forte de podridão, uma mistura de coisas mofadas e esgoto. Michelle imediatamente se desculpa, dizendo que o lugar é um desastre. Tudo isso é porque seu chefe a fez trabalhar sem parar, então ela não teve tempo para arrumar. Antes que Kurt pudesse responder, uma voz de algum outro lugar da casa grita o nome de Michelle e ela sai correndo, deixando Kurt sozinho no campo de batalha e pede a ele para limpar, nem que seja um pouquinho. Não é exatamente o aprendizado mágico que Kurt tinha em mente, mas limpar não é difícil para ele. Então ele arregaça as mangas e começa a trabalhar. Cerca de meia hora depois, a cozinha está impecável. Kurt fez sua parte, mas Michelle ainda não voltou para lhe dar mais instruções. Então ele começa a andar pela casa para descobrir o que fazer a seguir. Ele se depara com uma sala em um dos corredores e bate na porta. Uma garota lá dentro manda ele entrar. Quando ele abre a porta, ele não estava pronto para o que viria a seguir. Uma garota quase nua, agindo como se fosse a coisa mais normal do mundo. Kurt imediatamente entra em pânico e pede desculpas, caindo fora o mais rápido possível. Mas ela fica com essa cara de paisagem, agindo como se não fosse grande coisa. Ele rapidamente explica que está apenas procurando por Michelle, e a garota calmamente diz que provavelmente ela está no porão. Kurt está prestes a sair novamente, mas algo o impede. Ele percebeu uma marca estranha em sua barriga, uma muito escura e não natural. Imediatamente ele percebe que isso é uma maldição. Ele pergunta se ela o deixaria examiná-la e ela concorda sem hesitar. Kurt se ajoelha ao lado dela e gentilmente coloca a mão sobre a marca, tentando sentir a profundidade da maldição. Maldições como essa geralmente bagunçam os órgãos internos, e ele imagina que comer deve ser muito doloroso para ela, mas por incrível que pareça, seu estômago não parecia muito danificado. Ele escutou a barriga dela roncando, e ao escutar isso, Kurt se oferece para voltar para a cozinha e cozinhar algo para ela. Em outro lugar, Yolisha está sentado com a garota que comprou as joias, chamada Mimiko, para conversar sobre toda a situação dos minérios que Kurt encontrou. O maior de tudo é que ele não apenas os encontrou sozinho, é que ele nem sequer processou em cristais de grau mágico dessa vez, e mesmo assim eles continuam sendo avaliados em mais de 50 mil moedas de ouro. Esse tipo de valor está começando a preocupar seriamente Yolisha. Então ela fala com Mimiko e pergunta o que aconteceria se o mundo descobrisse do que Kurt é capaz, e
se alguém o sequestrasse e usasse ele como sua mina de ouro pessoal. Na pior das hipóteses, ele pode acabar com uma faca nas costas porque as pessoas o enxergam como muito perigoso para se ter próximo. Mimiko então vira a pergunta de volta para Yulisha e pergunta o que ela exatamente está planejando fazer com o garoto. Ela então explica que está pensando em registrá-lo como mestre ateliê, e isso dará a ele reconhecimento e proteção suficiente para impedir que as pessoas mexam com ele. Ela planeja ficar por perto como seu guarda-costas, mas o único problema é o próprio Kurt, pois ele é completamente cego em ver o seu próprio talento. E pior ainda, ele continua pensando que ele não é nada especial, e se ela não agir rápido, ele vai acabar em um mundo de problemas, só porque ele não sabe o quão raro ele realmente é. Enquanto isso, de volta à oficina, Kurt acabou de cozinhar uma tigela quente de mingau para a garota misteriosa que ele encontrou antes. Naquele momento, Michelle, também a mestra ateliê, Ofélia, vem caminhando do porão. As duas congelam no mesmo instante que dão de cara com a cozinha, que não está só impecável, como também tem um cheiro incrível. A mestra Ofélia olha para isso totalmente confusa. Ela aponta para o fogão e pergunta sobre a comida. Então Kurt apenas diz que ficou sabendo que elas estavam com fome, então ele preparou algo. A expressão de Ofélia muda um pouco quando ela percebe de qual garota ele está falando. Ela imediatamente faz Kurt jurar que não vai falar com ela novamente. Kurt concorda, mas não entende o real problema. Depois disso, Ofélia agradece pela ajuda e entrega a ele 3 moedas de prata e diz que ele pode ir para casa por hoje. Kurt olha para o dinheiro completamente chocado. Ele acha que é muita coisa apenas por limpar uma bagunça e fazer uma refeição rápida, mas ela insiste e diz que ele mereceu cada pedacinho e pede que ele volte amanhã. Pouco tempo depois, Ofélia então leva a tigela de mingau para o quarto da menina e a lembra que ela deve ficar fora da vista de estranhos. Ainda assim, como Kurt não parece perigoso, Ofélia acha que provavelmente vai ficar tudo bem dessa vez. A garota ainda não tocou na comida, então Ofélia se oferece para prová-la, para ver se tem veneno. Mas a garota balança a cabeça porque não há necessidade disso. Mesmo que ela tenha passado pouco tempo conversando com Kurt, ela teve um pressentimento de que ele não é do tipo que faz algo para ferir os outros. E honestamente, com o quão longe a maldição se espalhou, um pouco de veneno não faria nenhuma diferença agora. Ela passou a vida inteira questionando todos ao seu redor, mas só dessa vez ela quer colocar sua fé em alguém. Ofélia fica quieta por um momento, e então deixa ela ir na frente. Mas logo depois que a garota Lizzie dá a primeira mordida, ela começa a suar muito, e de repente cai no chão. Ofélia fica em pânico, e ela tem certeza absoluta de que Kurt a envenenou. Ela já está se preparando para matá-lo, mas então Lizzie se levanta, como se nada tivesse acontecido, e diz que se sente incrível, e que a maldição desapareceu completamente. Ofélia fica ali congelada se perguntando o que aconteceu. Essa maldição estava muito avançada, o tipo de coisa que leva anos de pesquisa e uma equipe de especialistas para enfraquecer, quanto mais desfazer. Mas ela simplesmente desapareceu, e tudo que foi preciso foi a porcaria de uma tigela de mingau. Enquanto isso, a organização sombria que amaldiçoou a garota está realizando uma reunião de emergência. Eles acabaram de receber a notícia de que sua maldição foi suspensa, e agora todo o seu plano de assassiná-la silenciosamente foi por água abaixo. E já que o seu plano falhou, agora eles estão se preparando para tomar medidas extremas. Mais tarde naquela noite, Ofélia e a garota Lizzie entram na loja de Mimiko com algo muito urgente. Lizzie puxa o capuz para trás e no momento em que Mimiko e Yulisha veem ela, as duas se curvam e a reconhecem imediatamente. Ela é a terceira princesa do reino. Ofélia conta que alguém colocou uma arma mortal para amaldiçoar Lizzie. Elas ainda não sabem quem está por trás disso, mas considerando que Lizzie é a única criança nascida da união de Sua Majestade Real e a princesa Françoise de Gurumako, sua existência é basicamente o tratado de paz entre os dois reinos. Então, se alguém quisesse reacender esse conflito, ela ainda seria o alvo principal. Mimiko está aliviada que Lizzie sobreviveu, mas ainda surpresa sobre como essa maldição foi quebrada. Lizzie então diz que foi um homem chamado Kurt. No momento em que Yulisha e Mimiko escutam esse nome, suas expressões mudam instantaneamente e elas ficam de boca aberta. E nesse momento, Ofélia então explica que Lizzie conseguiu se libertar daquela maldição depois que comeu o mingau feito pelo garoto Kurt. E Yulisha então se pergunta que outras coisas impossíveis Kurt fez nas 6 horas que passou longe dela. Mimiko então fala que a pessoa que colocou a maldição em Lizzie deve ter conexões com algum usuário de maldição e influência suficiente para interferir na barreira anti-maldição ao redor do palácio. Ela conta que tem 3 suspeitos que se encaixam nos critérios. Elas incluem Sanova, o primeiro general das forças expedicionárias reais, Tristan, que é bispo da igreja, e também Isadora, a terceira rainha do reino. Enquanto isso, Ofélia e Lizzie concordam que Tristan e Isadora podem mexer na barreira anti-maldição. Elas não acham que Sanova pode ter feito isso. Ofélia então responde que Sanova tem conexões com a Guilda dos Ladrões, e eles são especialistas nesse tipo de coisa. E sem nenhuma maneira de identificar o culpado exato, Ofélia então sugere um plano. Ela conta que elas vão criar uma armadilha para encontrar a pessoa que está querendo prejudicar a princesa. Ela explica que, de acordo com as leis de seu país, Lizzie se tornou adulta após o seu aniversário de 15 anos, e agora ela deve passar um ano inteiro em treinamento. Ofélia então diz que elas vão criar uma oficina falsa para isso, e em seguida inventar um falso mestre ateliê para administrar a oficina. E quando Lizzie começar a treinar sob essa falsa oficina, seus inimigos tentarão reunir informações sobre seu mestre. Mas como tudo seria uma farsa, eles não encontrarão nada. Mimiko entende que se os inimigos da princesa tentarem muito descobrir sobre seu mestre, eles vão se expor. Mas Ofélia não sabe onde pode encontrar alguém qualificado para ser um falso mestre ateliê. Mas Yulisha tem a resposta para seu problema e imediatamente mostra a ela o cristal mágico feito por Kurt. Enquanto Ofélia
fica surpresa ao saber que aquele garoto tem mais de uma habilidade de classificação Rank S, e Elise fica realmente impressionada. Por outro lado, Kurt está indo à oficina de Ofélia no dia seguinte, mas descobre que está fechada. Ele encontra Michelle na saída e ela conta que depois que Ofélia saiu de casa, não há mais trabalho para fazer. Kurt fica muito deprimido ao escutar isso, mas então ele se distrai com seu estômago roncando. Ele imediatamente vai até uma pousada para pegar comida, e lá ele ouve alguns aventureiros falando sobre cancelar uma missão, já que o seu carregador abandonou eles. Kurt pensa que essa é uma chance para ele conseguir um emprego, e ele se aproxima dos aventureiros para isso. Agatha diz a ele que um moleque como ele não consegue carregar nem o seu próprio peso, mas o cavaleiro bate nela e diz a Kurt que ele não parece forte o suficiente para ajudá-los, porque eles irão caçar golems que pesam mais de 200 quilos. Kurt alegremente diz a eles que pode lidar com essa quantidade sem nenhum problema, e para provar a sua força, ele decide levantar os dois homens do grupo. Ele primeiro levanta o samurai, e em seguida o cavaleiro que estava usando uma armadura, impressionando a todos na pousada. Depois de provar suas habilidades, Kurt consegue o emprego de carregador do grupo para essa missão, e assim que eles terminam as apresentações, ele descobre que eles são pessoas legais e decide tentar o seu melhor para não decepcioná-los. Mas assim que eles estão prestes a entrar em uma masmorra, ele pisa em um slime e fica preso. A garota chamada Sina diz a ele para esfaquear o núcleo do slime para matá-lo, mas Kurt não consegue nem fazer isso e se esfaqueia no lugar. Sina está realmente desapontada com a falta de habilidade de combate do garoto, e ela derrota o slime para ele. Kurt pede desculpas ao seu grupo por ter atrasado eles, mas eles dizem que ele não deve se preocupar com isso, porque seu trabalho é apenas carregar coisas, e é o trabalho deles mantê-lo seguro. Esta é uma experiência completamente nova para Kurt, porque os membros anteriores de seu grupo costumavam ficar com raiva sempre que ele cometia erros, e ele começa a chorar por causa disso. Mas então ele enxuga as lágrimas e retoma com a missão. Quando eles chegam à caverna, Agatha Sina espalha musgo brilhante ao redor para dar a eles melhor visibilidade. Kurt então percebe que tem um cocô fresco de golem, e os aventureiros dizem a ele que podem lidar com alguns goblins com facilidade, mas eles terão que fugir se encontrarem um grupo grande. Eles seguem em frente com isso, e Kurt encontra algo na parede da caverna, quando de repente os aventureiros avistam um goblin e eles o matam instantaneamente, mas o goblin chama seus amigos antes de morrer. Logo então o som de goblins começa a aparecer de todas as direções, e os aventureiros percebem que não tem como escapar agora. Kurt diz a eles que encontrou uma passagem secreta que eles podem usar para escapar, mas os aventureiros querem fazer outra coisa. Assim que Kurt abre a porta secreta, Sina vai atrás dele dizendo que o ajudará a encontrar a saída, mas então do nada a porta acaba sendo fechada, e Kurt fica confuso sobre o que está acontecendo. Então o guerreiro e o samurai do outro lado dizem que não tem como escapar com goblins vindo de ambos os lados, e é por isso que eles decidiram ficar e parar os goblins. Enquanto Kurt e a garota Sina encontram uma saída, Kurt fica chocado ao escutar isso, e ele diz que vai ajudá-los a lutar também. Mas então Sina manda ele calar a boca porque ele não consegue nem sequer matar um slime, e ele só vai estar atrapalhando seus amigos. Kurt fica assustado ao perceber que os dois aventureiros estão sacrificando suas vidas por ele, e ele não pode fazer nada para ajudá-los. Mas Sina diz a ele que eles irão sobreviver. Ela diz a Kurt que eles precisam encontrar uma saída rapidamente, mas enquanto ela espalha seu musgo brilhante pela sala, ela vê um golem de dragão de ferro e congela de medo. E ao mesmo tempo, Yolisha leva Lizzie para a pousada onde Kurt está hospedado, mas elas não encontram ele em seu quarto. E de repente, Bandana aparece do lado de fora do quarto e diz a elas que Kurt foi para uma caverna no norte, com um grupo de aventureiros. Yolisha corre para fora para ver quem está falando isso, mas quando ela chega lá, Bandana já desapareceu. Ela pensa que pode ser algum tipo de armadilha, mas ela está muito preocupada com Kurt no momento. Ela então decide ir até a caverna para encontrá-lo. Lizzie então diz que se juntará a ela, porque ela sabe magia o suficiente para se defender. E Yolisha não tem escolha a não ser deixá-la ir junto. E elas logo chegam à caverna e Lizzie consegue identificar as pegadas de Kurt no chão. Mas assim que o caminho de chão duro começa, as pegadas terminam, e ela usa um feitiço mágico para aumentar seus sentidos. E Yolisha pensa que a princesa vai melhorar sua audição para encontrar Kurt. No entanto, a garota aprimora seu olfato e fica cheirando as paredes para encontrar a direção que o garoto foi. E Yolisha está se sentindo um pouco constrangida com essa habilidade estranha da princesa, mas então ela de repente escuta alguns sons vindo de longe. Ela percebe que tem alguém lutando com goblins lá na frente e decide ajudá-los. Então nesse momento, Lizzie aumenta sua força com magia, e Yolisha corre na frente e salva os dois aventureiros que estão cercados por goblins, deixando eles surpresos. A cena muda então mostra Sina tendo colapso mental por causa dos golems de dragão de ferro à sua frente. Ela sabe muito bem que os golems irão atacar eles assim que eles tentarem passar por eles, e isso significa que os membros de seu grupo arriscaram suas vidas por nada. Ela fica deprimida, mas Kurt diz a ela para se animar, porque eles vão conseguir escapar. Sina pensa que ele é muito maluco e muito inocente, mas então Kurt caminha muito calmo em direção aos dragões. A garota fica em pânico quando os golems se ativam e atacam o rapaz, mas Kurt desvia dos ataques e sobe em cima deles, e em uma fração de segundos, ele com um único golpe de sua adaga consegue quebrar a cauda do golem. O golem dragão tenta atacar o garoto em desespero, mas Kurt desvia disso também e então quebra sua cabeça com outro golpe. Sina só consegue encará-lo com medo e admiração, enquanto Kurt rapidamente desmonta os golems um por um, e ela pergunta a ele o que diabos ele acabou de fazer. E Kurt simplesmente diz a ela que ele costumava minerar golems de ferro em sua aldeia. Naquele momento, Yolisha chuta a porta, procurando por Kurt, e a assustada garota Sina comenta
começa a contar a ela como ele destruiu os golems de ferro com sua adaga. E Olisha também fica pensando que isso é muito difícil de acreditar, mas então ela decide lidar com as coisas mais importantes primeiro. Ela diz a Kurt que os aventureiros com quem ele veio estão muito bem, e ela tem notícias importantes para compartilhar com ele. Ela diz a ele que uma nova oficina será formada em breve, e ela vai trabalhar como guarda-costas lá. Ela pede a Kurt para trabalhar na oficina com ela, porque Ofélia o recomendou muito. Depois daquele trabalho que ele fez em sua casa, Kurt fica feliz escutando isso, mas ele recusa, pois sente que precisa trabalhar com esse grupo de aventureiros. No entanto, os aventureiros dizem a ele que ele não deve deixar essa oportunidade de ouro escapar de suas mãos. E Olisha acrescenta que, como a oficina é nova, eles precisam de muitos trabalhadores, e decide contratar esses aventureiros também. Todos ficam felizes com esse acordo, e então Olisha diz a Kurt que ele deveria fazer avaliação de habilidades antes de começar a trabalhar na oficina. O garoto concorda com ela e vai até a agência, onde Mimiko chegou da capital para sua avaliação. E assim que a avaliação é feita, o garoto sai para festejar com seus amigos aventureiros, mas Olisha vai falar com Mimiko sobre os resultados. Mimiko diz a ela que disse a Kurt que tinha habilidades de nível B em cozinhar, limpar e minerar, e somente habilidades de nível C no resto das coisas. No entanto, tudo isso era apenas uma mentira, e ele tinha habilidade de nível S em praticamente tudo. Mimiko diz que é melhor fazer isso e mentir, porque seria terrivelmente perigoso se a notícia fosse divulgada. E no momento em que ela disse isso, ela escuta o som de alguém gritando, e era simplesmente a recepcionista tentando tapar seus ouvidos, para convencer as duas de que ela não escutou nada da conversa. No dia seguinte, o grupo viaja para a cidade onde a oficina vai ser estabelecida. No entanto, Olisha nunca mencionou quem seria o mestre, então Kurt está muito ansioso para conhecer essa pessoa, e Olisha também não pode revelar a verdade. Então ela começa a inventar desculpas na hora, e nesse ponto, a garota Sina já percebeu que Olisha não trouxe seu grupo apenas por generosidade, e como ela começou a agir de forma estranha quando Kurt perguntou sobre o mestre, Sina já está começando a ficar muito desconfiada. Eles se aproximam da cidade, e Kurt de repente percebe que é o mesmo lugar onde ele consertou o muro. E como ele ainda acredita que seu antigo patrão mandou ele embora porque ele não era um bom trabalhador, ele se sente deprimido em voltar para esse lugar. E depois Olisha leva o grupo para onde a oficina deveria estar, mas chamar isso aqui de oficina não faz nem um pouco de sentido, pois o que eles estão olhando é apenas um pedaço de terra vazio, e eles dizem que não podem fazer nada com apenas um pedaço de terra sem nada, e Olisha sabe disso perfeitamente, então ela diz a eles que eles ficarão em uma pousada, enquanto Kurt termina de construir a oficina, e ela pergunta se ele pode terminar a tarefa até o final do dia, mas construir uma oficina inteira em um único dia é totalmente absurdo, até mesmo para Kurt, e ele responde que pode construí-la em 3 dias, e Olisha garante que ele pode levar o tempo que for necessário, pois ela não quer apressá-lo, e se ele precisar de materiais adicionais para a oficina, ele não deve hesitar em pedir a ela. Kurt, satisfeito com isso, já tem uma lista de itens em mente, então ele escreve e pede que Olisha obtenha tudo isso, que inclui coisas muito estranhas como ametista safira e penas de grifo, o que faz Sina se perguntar por que diabos Kurt vai precisar desses materiais para construir uma oficina. Só que Olisha sabe muito bem que é melhor não duvidar dele, então ela simplesmente garante que vai fazer o possível para coletar tudo. Embora pode levar algum tempo, o que significa que ele terá que esperar até cerca de 2 dias. Kurt está completamente de acordo com isso. A garota Sina ainda não consegue se livrar da sensação de que algo está errado, e Olisha está começando a notar sua desconfiança, embora elas fiquem fingindo que está tudo bem. E Olisha então chama o grupo para ir até uma pousada, para deixar o garoto Kurt trabalhar em paz. Mas antes de partirem, ela lembra o garoto de fazer pausas e comer bem, fazendo o rapaz prometer voltar à pousada quando anoitecer. Enquanto isso, depois que os outros chegam à pousada, Olisha junta eles para compartilhar algo importante. O irmão de Sina, chamado Kans, e o espadachim Danzo acreditam que Kurt era apenas um moleque comum, mas Olisha sabe que não pode esconder a verdade para sempre, principalmente porque a garota Sina já viu de perto algumas habilidades extraordinárias de Kurt. Sina fica pressionando ela para esclarecer quem esse garoto realmente é, mas primeiro Olisha insiste em dizer quem ela é. Ela segura o brasão da família real e explica que é uma aventureira que já trabalhou para eles, e que a garota sentada na frente deles é na verdade a terceira princesa do reino. Todos ficam atordoados com essa revelação. O aventureiro Kans pensa que deveria se levantar e cumprimentá-la adequadamente, mas Lizzie diz a ele que não há necessidade. Ela está atualmente mantendo sua identidade em segredo, então ela pede que eles continuem tratando ela como qualquer garota normal. A garota Sina se pergunta se isso significa que Kurt também faz parte da realeza, mas Olisha conta que ele não faz parte, e ela ainda não tem ideia sobre a origem do garoto, mas o que ela sabe é que todas as suas habilidades relacionadas ao combate são de classificação baixa, enquanto todas as outras habilidades que ele tem são de classificação S. Eles ficam sem palavras depois que ouviram que a habilidade do garoto é Rank S, pois é algo considerado mítico, mas ao ver as habilidades de Kurt, isso realmente faz sentido, e Olisha explica que o nível real de habilidade de Kurt está sendo escondido por enquanto, então ninguém tem permissão para discutir isso com outras pessoas, nem mesmo o próprio Kurt sabe a verdade. E Olisha e Mimiko enganaram o rapaz alegando que ele era apenas Rank B. No entanto, Kurt é quem se tornará o novo mestre dessa oficina, mas Olisha não tem planos de revelar isso a ele tão cedo. Sina se levanta em uma explosão de raiva e grita com ela, incapaz de entender o porquê de enganar o garoto dessa maneira, e Olisha responde
responde que Kurt provavelmente não acreditaria nela, mesmo se ela revelasse a verdade. Ela tenta defender suas ações, dizendo que está apenas tentando proteger Kurt, porque se as suas habilidades fossem conhecidas pelas pessoas erradas, elas poderiam tirar vantagem dele. Mas na visão de Sina, é Yulisha quem está explorando o garoto, e ela não tem resposta para isso. Então ela simplesmente fica quieta, enquanto Sina olha para Kans, querendo não fazer parte dessa situação mentirosa. E após uma discussão, Danzo pede um pouco mais de informações. Então Lizzie explica que há poucos dias atrás, Kurt conseguiu quebrar uma maldição mortal que havia sido lançado sobre ela. E ele fez isso usando nada mais do que uma tigela de mingau. Agora, alguém está mirando eliminar a vida da princesa Lizzie, que é a verdadeira razão pela qual toda essa oficina de mestre foi criada. O objetivo é atrair os assassinos e descobrir quem está por trás de tudo. E claro, Kurt está completamente sem saber disso. Embora possa parecer muito egoísta envolver Kurt em seu problema, sem o garoto sequer saber, Lizzie também e Yulisha realmente se importam com o garoto e nunca deixariam que qualquer mal acontecesse com ele. Lizzie pergunta se eles estariam dispostos a manter esse segredo e colaborar com eles para garantir a proteção de Kurt. Danzo fala que, como aventureiros, eles não têm a obrigação de seguir as ordens de um membro da realeza, mas como Kurt é amigo deles, eles farão de tudo para mantê-lo seguro. Kans compartilha o mesmo sentimento e Lizzie fica aliviada por tê-los fazendo parte de seu plano. No entanto, a garota Sina está pensando que essa devoção parece um pouquinho exagerada, considerando que eles só conhecem Kurt há 2 dias. Nesse momento, Yulisha diz que entende muito bem como Sina está se sentindo, porque ela está falando sobre Kurt como se eles se conhecessem há vários anos. Mas a realidade é que ela só conhece o garoto há 6 dias, e ela ainda está lutando para entender tudo o que ela viu ele fazer nesse curto espaço de tempo. A garota diz que precisa fazer uma caminhada para clarear a mente, antes de fazer qualquer decisão, e enquanto ela está fora, ela acaba indo em direção ao local de trabalho de Kurt, pensando que ele merece saber a verdade sobre o quão poderoso ele realmente é. Mas para sua completa surpresa, em apenas algumas horas que eles ficaram fora, o garoto já conseguiu terminar de estabelecer toda a base para a oficina. Ela pergunta se ele realmente fez tudo isso sozinho, e Kurt responde que sim. Ele acha que esse nível de trabalho é normal, especialmente porque Yulisha disse a ele que ele é de classificação B, mas a garota fica pensando que não tem como um rank B ou um trabalhador de alto escalão ter feito algo assim em tão pouco tempo. O entendimento de Kurt sobre cargos está completamente confuso. O garoto conta que construir uma dúzia de casas em um único dia era bastante normal para as pessoas em sua aldeia. Do ponto de vista de Kurt, ele ainda está trabalhando muito mais devagar do que deveria. A garota ainda se sente desconfortável com Yulisha mandando Kurt construir a oficina, então ela decide perguntar se ele se sente incomodado por ter tanto trabalho empurrado para cima dele. Mas ele responde que não tem razão alguma para ele se sentir chateado, porque ele realmente gosta de fazer esse tipo de coisa. Quando ele fazia parte de um grupo de heróis, eles ficavam sem parar chamando ele de inútil e o expulsaram. Mas nesse lugar, as pessoas realmente reconhecem o quão valioso ele é. E para ele, isso já é mais do que ele merece. Enquanto isso, Danzo espera na praça da cidade por uma reunião importante com o informante, que por obra do destino é simplesmente Bandana. Antes, o grupo de Danzo só trouxe Kurt com eles porque seu homem carregador havia adoecido. Acontece que o carregador era secretamente um espião, que se infiltrou no grupo de Danzo com o objetivo de sabotar eles por dentro. Ao que parece, ele foi recrutado por um bando de aventureiros rivais, com ciúmes do sucesso do grupo de Danzo. E esse traidor já foi localizado por Bandana. Ela entregou a ele instruções preciosas sobre onde encontrá-lo, deixando Danzo livre para fazer o que quiser. Danzo então compensa ela pelo bom trabalho, e naquela mesma noite, ele vai até uma taverna. Sentado em uma das mesas, aparece um cara muito furioso, porque a garçonete lançou um olhar de nojo quando ele tentou tocá-la. Seu plano para eliminar o grupo de Danzo terminou em um fracasso total, mas ele já tem outro esqueminha preparado. Ele descobriu que o grupo de Danzo está envolvido em uma oficina, que está ligada à terceira princesa, o que significa que atrapalhar eles agora pode ser extremamente lucrativo. Então Danzo do nada fala com uma voz séria, perguntando se ele está saboreando sua última bebida. No momento em que ele reconhece a voz de Danzo, ele entra em pânico e foge. Em uma tentativa desesperada de escapar correndo pelo beco, ele de repente acaba tropeçando em um fio transparente e cai no chão, enquanto Danzo se aproxima em um ritmo muito calmo e sério. No começo, Danzo havia achado o comportamento do homem muito estranho, quando do nada ele havia dito que estava doente para aquele trabalho de mineração, mas agora está tudo claro para ele. Tudo fazia parte de uma armação. O traidor safado tenta agir como idiota, fingindo que não sabe do que Danzo está falando, mas é tarde demais para isso. Danzo tira sua espada da bainha e a balança em direção ao pescoço do traidor, apenas para se segurar no último momento e escolher poupar a vida do traidor. Danzo prefere não sujar as mãos de sangue, então ele avisa o homem para ficar longe dele e de seus amigos, caso contrário, da próxima vez, ele não vai ter misericórdia. Danzo então se afasta e de trás de uma esquina vemos Bandana assistindo tudo. Ela está desapontada que Danzo não matou o cara, que provavelmente pode ser um problema no futuro. Então agora ela tem que acabar com esse cara pessoalmente. Mas antes que ela possa agir, duas figuras misteriosas encapuzadas aparecem do nada e começam a arrastar o cara para longe. Bandana identifica imediatamente como agentes do Esquadrão Fantasma, a unidade secreta pessoal de Mimiko. Ela se pergunta por que o mago da corte real estaria envolvido nesses assuntos. De repente, seu corvo mensageiro chega, entregando uma carta. A mensagem do seu chefe está informando ela sobre a maga de suporte Malefis. Bandana está desapontada, mas ela tem ordens claras para deixar
deixar essa operação em paz. E como não tem mais nada para ela fazer aqui, chegou o momento dela ir para a cidade natal de Kurt. A maga de suporte Malefice está em uma situação terrível, pois ela foi capturada e agora está preso dentro de um círculo mágico. Enquanto isso, de volta na cidade, Danzo e Kanza acordam na manhã seguinte e ficam completamente surpresos com a oficina que Kurt construiu. E não apenas isso, mas ele de alguma forma encontrou tempo para plantar árvores. E eles se perguntam como diabos ele fez essa vegetação crescer tão rápido. Mas enquanto os outros estão surpresos, a princesa Liz está ocupada fantasiando sobre se casar com Kurt e viver aqui com ele pelo resto de sua vida. Então Kurt sai para cumprimentar a todos e convida eles para entrarem. Ele dá a eles um pequeno passeio pela casa, incluindo a entrada principal, os 2 andares do porão e o sistema de purificação de água que ele mesmo criou com as joias mágicas. Ele até construiu quartos para todo mundo, junto com uma sala especial reservada para o mestre. E falando nisso, Yolisha ainda não revelou quem é o mestre, e ela não está pronta para dizer a Kurt que ele é o único destinado a preencher esse papel. Então ela aparece com uma desculpinha sobre o mestre estar muito ocupado no momento. Então ela rapidamente tenta mudar a conversa perguntando a Kurt qual é o seu quarto. Mas a autoestima do garoto está tão baixa que ele acha que não merece um quarto, já que tudo o que ele faz é apenas fazer tarefas domésticas. Ele estava planejando apenas dormir em um armário de vassouras na cozinha, mas todos imediatamente se recusam a deixar isso acontecer. Eles dizem ao garoto para usar o quarto que ele fez para o mestre, já que ninguém vai usá-lo agora, mas leva 2 horas inteiras para convencer o rapaz a concordar com isso. E Yolisha pergunta a Kurt se ele é capaz de colocar uma barreira ao redor da casa para manter as maldições longe. Mas como Kurt nunca tentou criar magia de barreira antes, ele não está tão confiante de que conseguiria fazer isso. Então Yolisha percebe que vai ter que confiar nos feitiços de barreira que Mimiko havia preparado antes, e ela acaba passando a noite inteira colocando eles pela casa. O último selo precisa ser colocado diretamente na frente do quarto de Lizzie, então Yolisha se aproxima para pendurá-lo. Mas quando Lizzie escuta passos do lado de fora da porta, ela pensa que é Kurt que está tentando entrar de fininho no quarto dela, então ela corre para recebê-lo de braços abertos. Mas quando ela vê Yolisha, ela fica realmente desapontada, porque estava ansiosa para passar a noite na cama com Kurt. E Yolisha manda ela parar de pensar em coisas tão estranhas, e avisa Lizzie para não poluir a inocência do garoto, porque sabendo quão ansioso o garoto está para ser útil, se ela o pedisse para dormir com ela, ele provavelmente concordaria. E na manhã seguinte, Kurt está ocupado preparando o café da manhã para todo mundo, quando Lizzie sai vestindo apenas um avental e Yolisha dá uma bronca nela por tentar seduzir Kurt. Mas Lizzie responde que está tudo bem, já que ela está usando roupas por baixo. De qualquer forma, quando a refeição está pronta, todo mundo se junta ao redor da mesa e todo mundo acaba amando a comida que Kurt cozinhou. Falando dele, Yolisha pergunta por que ele não está com eles. A princesa Lizzie se lembra de Kurt dizendo que queria limpar alguma coisa, porque alguém havia pichado as paredes da mansão. Ela rapidamente pensa que ele provavelmente estava se referindo aos feitiços de barreira que ela tinha colocado. Apagar poderosos feitiços de barreira com um simples pano deveria ser impossível, mas é de Kurt que estamos falando. Então Yolisha se apressa para avisar a ele. Mas infelizmente ela chega tarde demais, pois Kurt já havia apagado todos os feitiços de barreira e ele ainda acredita que eram apenas grafites comuns. Ele está completamente sem saber das tentativas de assassinato por meio de maldições em Lizzie, já que Yolisha não disse a ele nem sequer isso. Agora Lizzie está totalmente exposta a maldições mais uma vez, e Mimiko não está perto para criar novos feitiços de barreira, e Yolisha está perdida sobre o que fazer a seguir. Alguns dias se passaram e felizmente não aconteceu nenhum atentado contra a vida da princesa Lizzie. E Yolisha fica aliviada ao ver que a princesa parece estar completamente bem, mesmo que Kurt tenha apagado os círculos mágicos para afastar maldições. Ela se pergunta se é porque seus inimigos não sabem onde ela está, ou se a comida de Kurt está simplesmente anulando todas as maldições lançadas sobre ela, sem que ninguém saiba. Além disso, Mimiko chegou na cidade e espalhou sua rede de espiões para capturar os inimigos. E Yolisha pensa que eles podem ficar tranquilos por enquanto. Ela então prova o bolo que Kurt fez e se impressiona com a delícia que é. Lizzie também elogia o bolo e Kurt diz a ela que fez com farinha de arroz. A princesa Lizzie então comenta que ele é ótimo em fazer pratos de arroz, porque foi o mingau de arroz dele que quebrou sua maldição. E ela pede que ele sempre prepare isso sempre que ela cair sob uma maldição. Mas Kurt diz que não tem necessidade, pois ela não vai ser amaldiçoada novamente. E Yolisha fica surpresa ao escutar isso e pergunta a Kurt como ele consegue dizer isso com tanta confiança, já que ele havia dito anteriormente que era difícil criar uma barreira para se proteger contra maldições. Kurt diz a ela que realmente é muito difícil criar barreiras dentro dessa casa, até porque a própria casa é uma barreira gigante que reflete todos os tipos de maldições. O garoto explica que não é possível criar uma outra barreira dentro desse local, e é por isso que ele fez seu comentário anterior. Ele também conta que mexeu um pouquinho no efeito da barreira, e em vez de devolver a maldição de volta para o feiticeiro, ela vai fazê-lo brilhar intensamente, já que ele não quer que ninguém se machuque. E Yolisha sai imediatamente para informar Mimiko e os outros sobre isso. Kurt pergunta à princesa Lizzie se ela gostaria de ir às compras com ele. Ela fica triste ouvindo isso, porque apesar de querer acompanhá-lo, ela não pode deixar a proteção da
mansão. A cena muda e então vemos o General Alraide e seu assistente patrulhando as muralhas da cidade para investigar uma neblina espessa que está cercando tudo. O general tem a sensação de que algo ruim vai acontecer, mas seu assistente diz que eles não devem se preocupar à toa, pois as muralhas da cidade foram perfeitamente reparadas. Ele então lembra que o próprio general atuou como chefe da construção do projeto, e o general responde que fez isso apenas para garantir que não houvesse espiões inimigos comprometendo a segurança da cidade. Enquanto isso, ao mesmo tempo, Mimico, Ofélia e Ulisha encontram um usuário de maldição que continua brilhando, mesmo após a morte. Mimico conta que ele já estava morto quando seus espiões o encontraram, e Ofélia comenta que Kurt acabou criando uma barreira refletora muito forte, que funciona mesmo quando o alvo está morto. Ela diz que, se Kurt cooperar totalmente com elas poderão resolver o problema em apenas um único dia. Mas Ulisha é contra, pois ela não está querendo colocá-lo em perigo. De repente, o alarme da cidade dispara, enquanto um grande exército de monstros esqueletos se aproxima das muralhas. O general e seu assistente entram em pânico ao verem isso, mas rapidamente reúnem os soldados. O general Alraide decide ficar para trás e defender a cidade com a própria vida, pedindo ao seu assistente que ajude as pessoas a evacuarem. Mas de repente, os esqueletos se chocam contra a muralha e desaparecem. Todos estão confusos com o que está acontecendo, e até mesmo Ulisha e as outras acabam recebendo relatório por meio de seus espiões. E Ulisha de repente percebe que aqueles monstros estão desaparecendo após serem absorvidos pelo lado oeste da muralha, que era a parte que Kurt havia reparado. Logo, a primeira onda de monstros é completamente absorvida pela muralha. No entanto, mais deles chegarão em breve. A responsável pelo ataque é a Maléfis, a curandeira do antigo grupo de Kurt, que foi exilada pelo bispo da igreja após a prisão do líder de seu grupo. Maléfis tentou explicar que não tinha nada a ver com o caso, mas o bispo disse a ela que suas ações envergonharam a igreja. No entanto, ele deu a ela uma chance de se redimir e também de ser promovida para sacerdotisa oficial. Maléfis estava muito ansiosa para saber mais, e o bispo então serviu em uma taça um vinho caríssimo antes de contar sobre sua missão. Assim que ela bebeu o vinho, o bispo disse que a sua missão era ajudá-lo a assassinar a terceira princesa Lizzie. Ela ficou atordoada ao escutar isso, e no instante seguinte, o bispo disse a ela que o vinho estava amaldiçoado e que agora ela não poderia consumir nada além de água, a menos que ela mate a princesa Lizzie, e em até um mês ela morrerá de fome. E então Maléfis aceitou a missão, acreditando que deveria seguir as ordens do bispo, pois ele era um representante do deus deles. No entanto, ela logo percebeu que o bispo havia feito um acordo com o demônio para assassinar Lizzie, mas já era tarde demais para fazer alguma coisa. Atualmente, o demônio está absorvendo seu poder mágico para invocar mais esqueletos, e a princesa Lizzie foi escolhida como sacrifício. No dia seguinte, Ulisha conta a Lizzie e Kurt sobre os ataques dos monstros esqueletos que estão vindo das ruínas próximas. Ela conta que, no momento em que os esqueletos tocaram a muralha, eles foram destruídos, e Kurt responde que em sua aldeia, esqueletos se purificam ao tocar paredes. E Ulisha nem se impressiona mais escutando isso, mas sabe que Kurt consertou apenas um terço da parede e que o restante está fraco contra os esqueletos. De repente, ela tem uma ideia e diz a Lizzie e Kurt para ficarem na mansão enquanto ela vai até as ruínas para destruir a origem dos monstros. O garoto se oferece para ir com ela, mas Ulisha diz que ele nem sabe lutar e que sua principal função é proteger a princesa. Ela então vai até um cômodo e retira os cristais mágicos feitos por Kurt, porque seu plano envolve usá-los contra os inimigos. Depois disso, Ulisha leva Mimico e Ofélia para o quartel dos cavaleiros, onde Alraide está ocupado elaborando uma estratégia para defender a cidade. Ele fica surpreso ao ver que tem tantas pessoas importantes aqui, e Ulisha diz a ele que todos estão aqui para manter a princesa Lizzie segura, e que ela vai até o ponto de origem dos inimigos, e ordena que o general Alraide distraia os monstros e abra caminho até as ruínas, para que ela possa lidar com a fonte do problema. Ele diz a ela que é muito perigoso, mas Ulisha mostra os cristais mágicos e conta que eles serão suficientes para resolver o problema. Todos concordam em seguir o plano dela, mas ele decide invadir as ruínas junto com Ulisha, deixando a defesa da cidade nas mãos de seu assistente. Eles vão até os portões da cidade e acabam encontrando uma enorme horda de monstros mortos-vivos à sua frente, e Ulisha ordena que todos fechem os olhos enquanto joga um cristal mágico neles, e no momento em que o cristal encosta no zumbi, ele libera uma intensa explosão de luz, purificando instantaneamente todos os monstros na área. Até mesmo Ulisha se impressiona com a eficácia do cristal mágico, mas ela não tem tempo a perder e imediatamente parte para enfrentar os inimigos. De volta à oficina, nosso garoto se pergunta como ele pode ajudar seus amigos a lidar com o problema dos monstros. Ele se lembra de um mestre ferreiro em sua aldeia e pensa que se ele conseguir criar armas como as dele, talvez ele possa ajudar em alguma coisa. Então ele começa a forjar uma espada curta, mas ele não fica satisfeito com o resultado. Quando ele está prestes a se livrar da espada, Lizzie aparece procurando por ele, e ela está muito curiosa sobre a espada que ele está segurando, e Kurt diz a ela que não ficou tão bom quanto ele esperava, mas ela pode ativar um feitiço mágico quando segurado acima da cabeça. A garota conta que gostou muito da espada, então Kurt decide dar de presente para ela. A princesa o agradece por isso, mas Kurt acha que sua gratidão é falsa. Percebendo que ela está realmente assustada com o que está acontecendo, ele decide finalmente perguntar se tem alguém querendo matá-la. E Lizzie fica muito desanimada escutando isso, e confirma respondendo que sim, dizendo que está causando muitos problemas a seus amigos só por causa de sua presença. Ela diz que mesmo agora, Ulisha foi até as ruínas para deter os inimigos que estão querendo matá-la. E o garoto Kurt de repente se lembra que ruínas são lugar perfeito para os grafiteiros desenhar nas paredes. Ele está pensando que o cara que está querendo matá-la
matá-la é o pequeno monstro grafiteiro sobre o qual Yulisha falou ontem. Aquele que colocou um monte de símbolos na porta do quarto de Lizzie. E o garoto se pergunta se ele é tão fraco que nem consegue lutar contra ele. A princesa Lizzie então diz que também quer lutar contra seus inimigos, para que seus aliados não tenham que arriscar suas vidas. O garoto concorda com ela porque ele também se sente inútil estando aqui. Ele diz a Lizzie que eles deveriam ir até as ruínas e derrotar o monstro eles mesmos. Mas ela não tem tanta certeza sobre isso. Ela conta que os monstros cercaram a cidade de todas as direções. Mas o garoto conta que eles sempre podem encontrar novas maneiras de chegar às ruínas e lidar com esses inimigos. A princesa Lizzie se arruma para ir até as ruínas. Ela então olha para a faca que Kurt lhe entregou e se lembra que ele disse que ela tinha um feitiço mágico que se ativava se ela segurasse sobre a cabeça. E curiosa sobre a magia, ela pega a faca e a segura acima da cabeça, mas nada acontece. Então Kurt diz a ela que eles deveriam sair agora. No entanto, assim que ela se vira, ela vê algo surpreendente. A cena muda e enquanto isso, Yulisha e o general Alraide estão lutando contra as hordas de zumbis. E enquanto tentam chegar às ruínas, eles são constantemente atrapalhados pelos zumbis e outros monstros, mesmo com o vice-capitão distraindo a maioria deles. E Yulisha percebe que eles precisam se apressar e encontrar logo a fonte de todos esses monstros. Quando de repente ela ouve Alraide gritando de dor, ela se vira e o encontra ferido, mas enquanto tenta ajudá-lo, um bando de monstros a ataca. Ela estava prestes a pegar um cristal mágico quando de repente os aventureiros contratados por sua oficina vêm ajudá-la. Enquanto Kans e Danzo estão ajudando a combater os monstros, Sina confirma que os monstros estão de fato vindo das ruínas à frente e devem estar localizados em algum lugar subterrâneo. Yulisha manda todos eles fecharem os olhos, antes de jogar um cristal mágico no chão para destruir os monstros utilizando luz, e então o grupo segue em direção às ruínas. Yulisha entrega um tubo de ensaio para Alraide, dizendo que é apenas uma mistura, feita de ervas medicinais, mas assim que ele bebe, seus ferimentos se curam sem deixar cicatrizes. Alraide não consegue acreditar que esse remédio é tão milagroso. Mas os aventureiros dizem que ele continuará se surpreendendo com muitas outras coisas que o garoto Kurt é capaz de fazer. Nesse momento, um bando de monstros sai das ruínas e Kans diz a Yulisha para deixá-los com sua equipe. Eles avançam em direção aos monstros enquanto Yulisha passa por eles e entra nas ruínas. Enquanto isso, Marlefis começa a se sentir muito fraca e descobre que se o demônio usar seu poder para invocar mais 2 ondas, ela morrerá. O demônio decide verificar o progresso de seus lacaios e encontra ele cercando o vice-comandante, que utiliza um cristal mágico para destruí-los completamente. Ele não entende o que está acontecendo e até Malefice fica confusa, pois nunca viu um cristal mágico capaz de fazer isso. O demônio então descobre que 2 pessoas entraram nas ruínas e acredita que eles merecem uma recepção pessoal. Enquanto isso, Yulisha e Alraide chegaram no centro das ruínas e encontram a sala onde os monstros estão sendo gerados. Yulisha joga um cristal mágico no chão e os monstros desaparecem, mas ela não tem certeza se resolveu a raiz do problema. Enquanto os dois caminham em frente, o demônio se aproxima para cumprimentá-los. Yulisha diz que ele é o último chefe que eles precisam derrotar e avança em sua direção. E ela joga um cristal mágico no ar e o corta, criando uma intensa explosão de luz. No entanto, isso não será suficiente para exorcizar o demônio. E ele diz a Yulisha que o ataque dela teria sido muito perigoso para ele, se ele não tivesse vidas infinitas. Nesse momento, Alraide ataca o demônio, que nem se dá o trabalho de se esquivar, pois seus ferimentos cicatrizam instantaneamente. Ele diz a Yulisha e Alraide que eles não são tão ruins para meros humanos, e então mostra a eles uma imagem dos cavaleiros lutando contra os monstros. O demônio chama eles de estúpidos por arriscarem suas vidas para proteger a cidade e também a princesa. Mas Alraide declara que seus cavaleiros jamais deixarão um demônio fazer o que bem entender. O demônio decide derrotá-los completamente e invoca monstros poderosos, dizendo que os aventureiros no portão das ruínas não conseguirão detê-los. E que em seguida o monstro vai alcançar a muralha da cidade e vai destruí-la. E Yulisha e Alraide atacam o demônio enquanto ele está no meio de seu discurso maligno, que todo vilão sempre faz. Mas o demônio simplesmente pega a cabeça e a recoloca como se fosse um boneco. E Yulisha começa a ficar com medo, porque não importa o que façam, parece não conseguir machucar o demônio. E se seus monstros realmente atravessarem as defesas da cidade, muitos inocentes morrerão. O demônio se encanta com a expressão de desespero em seu rosto e diz que seus medos logo se tornarão realidade. Enquanto isso, Marlefis está exausta e faminta na sala de invocação. Ela não tem forças para fugir ou apagar o círculo mágico e está desejando comer a comida caseira de Kurt uma última vez. De repente, ela escuta a voz de Kurt dizendo que eles deveriam cavar por ali e pensa que está tendo alucinações. No entanto, momentos depois, o garoto sai do chão das ruínas e sobe. Ele fica surpreso ao ver Malefice ali, e ela também fica impressionada. Kurt então ajuda Lizzie a se levantar, e Malefice pensa que Kurt sabe que ela está por trás da tentativa de assassinato da princesa, e que ele a trouxe até ali para convencê-la do contrário. Lizzie pergunta a Kurt sobre a mulher deitada no círculo mágico, e ele responde que ela é uma freira curandeira de seu antigo grupo. Malefice diz que ela é uma antiga freira, já que foi banida da igreja, e Kurt pergunta se é por isso que ela estava mirando em Lizzie. Malefice decide contar a verdade, que o bispo da igreja está por trás de tudo isso, mas Kurt nem escuta e pergunta
pergunta se ela por acaso enlouqueceu por ter sido demitida e começou a desenhar círculos estranhos por toda parte. Marlefes fica confusa sem entender nada, mas Lizzie escuta tudo e percebe que o verdadeiro inimigo é o bispo. Kurt dá uma bronca em Marlefes por ter pichado tudo em sua mansão, e Lizzie agradece o rapaz por ter ficado bravo por ela e se impor. Marlefes nem entende o que os dois idiotas estão falando, e então Kurt pergunta a ela onde está Yulisha, porque ela já deveria ter vindo aqui para limpar tudo. Marlefes diz a ele que ela está lá em cima, e Kurt decide encontrá-la. Ele diz a Lizzie para ficar aqui porque estaria mais segura, mas ela também se oferece para subir e se encontrar com Yulisha. Ela diz a Kurt que ele não precisa se preocupar, pois quem a está atacando está bem ali. Sem falar que ela também tem a faca que Kurt deu a ela antes. Enquanto a princesa vai embora, Marlefes se pergunta o quão idiota Kurt pode ser para mandá-la para a morte. Mas então ele prepara um esfregão para limpar o círculo mágico. Marlefes está pensando que ele não consegue, mas Kurt consegue limpar o círculo mágico com apenas uma única passada, quebrando o feitiço de prisão. O demônio também sente que sua magia foi quebrada, e ao mesmo tempo, ele é forçado a se esquivar do ataque de Yulisha. Tudo porque agora ele não é mais invencível. Ambos percebem isso e Yulisha tenta usar o cristal mágico contra ele, mas o demônio rapidamente consegue afastá-lo de sua mão. O demônio declara que vai matá-los rapidamente, mas nesse momento, a princesa Lizzie chega e todos ficam chocados ao vê-la, mas o demônio não perde tempo e apunhala a garota com um ataque certeiro no coração. Lizzie cai no chão e Yulisha entra em pânico. O demônio ri, dizendo que a princesa foi estúpida o suficiente para ajudá-lo a completar seu trabalho, mas nesse momento o corpo de Lizzie se transforma em borboletas feitas de luz. Todos ficam confusos com o que está acontecendo. Então a verdadeira Lizzie aparece atrás de Yulisha. O demônio não consegue acreditar que acabou de atacar uma ilusão, pois ela se parecia bastante como uma humana de verdade. E Lizzie diz que é por causa da faca que Kurt fez para ela. Ela conta que a faca tem o poder de criar ilusões perfeitas que podem enganar absolutamente qualquer um. O demônio rapidamente ataca de novo, mas acaba que era mais uma ilusão. A verdadeira Lizzie aparece bem ao lado do cristal mágico e o quebra, restando apenas os estilhaços. O demônio grita de dor, enquanto a luz o destrói. Kurt escuta os gritos lá embaixo e se pergunta o que diabos está acontecendo. Enquanto isso, os monstros invocados pelo demônio também desaparecem, imediatamente após a sua morte. E todos se sentem aliviados. No entanto, Yulisha está furiosa com Lizzie por arriscar sua vida e vir até as ruínas. A princesa se desculpa dizendo que sentiu que precisava fazer alguma coisa, e então Yulisha diz que não precisa se desculpar porque ela realmente salvou a pele deles. O general Raid concorda com ela e agradece a princesa por ter salvo sua vida, mas ela pede para ele parar de agir de um jeito tão formal. Ela diz que todos fizeram um ótimo trabalho protegendo a cidade e promete recompensá-los. E a Raid imediatamente pede uma grande quantidade de álcool para festejar com seus amigos. E de volta ao porão, o garoto Kurt termina de limpar o círculo mágico e Marlefes sente muita fome por causa da maldição lançada sobre ela. O garoto escuta seu estômago roncando e oferece alguns bolinhos de arroz que ele fez. Marlefes pensa que vai vomitar logo depois de comer por causa da maldição, mas ela quer provar a comida de Kurt uma última vez. Ela dá uma mordida no bolinho de arroz e descobre que está incrivelmente delicioso. E no momento seguinte, sua maldição também desaparece. Ela não consegue acreditar, mas agora tudo faz sentido para ela, como Kurt conseguiu simplesmente apagar o círculo mágico. Ela percebe que era Kurt quem estava protegendo o grupo o tempo todo e que eles não deram valor à sua bondade. Ela começa a chorar lágrimas de arrependimento e pede desculpas a Kurt, que diz a ela que está tudo bem, já que ela aprendeu a lição. Nesse momento, Lizzie e também Yulisha chegam lá, e antes que possam alcançar Marlefes, dois espiões de Mimiko surgem do buraco para prendê-la. E enquanto a levam embora, Marlefes espera que Kurt a defenda, mas ele apenas promete levar o pão favorito dela enquanto ela estiver na prisão. Após isso, o nosso garoto e a princesa Lizzie se encontram, e Yulisha não consegue acreditar que esses dois pirralhos sem noção salvaram sua pele. De qualquer forma, ela abraça Kurt e conta que eles deveriam ir para casa. Mais tarde naquele dia, uma festa organizada para todos os cavaleiros, e eles continuam comendo sem parar. O garoto fica preocupado porque ele cozinhou a comida e, para ele, parece que os cavaleiros estão se forçando a comer. Ele se pergunta, nervoso, se deveria preparar algo diferente, mas Aured diz que ele não precisa se preocupar, pois a comida é tão deliciosa que os cavaleiros não conseguem se concentrar em mais nada. Kurt fica feliz ao ouvir isso, e acha que seu antigo chefe de construção é um cara legal. No entanto, quando ele descobre que ele é, na verdade, o general da cidade, fica completamente chocado. Aured pergunta se ele gosta da cidade, e Kurt responde que a ama de verdade, porque é um lugar agradável. E ele responde que a razão por trás disso deve ser porque ele é um general muito bom em administrá-la. Mas aí então seu assistente chega e diz que Aured é péssimo em trabalhos administrativos. Aured apenas cutuca ele, fazendo o cara ficar em silêncio. E então de repente começa o show de fogos de artifício. Todos ficam hipnotizados com a beleza, e o garoto Kurt fica feliz em ouvir os elogios. De repente Aured e seu assistente percebem que seus ferimentos da batalha de hoje cicatrizaram, e Kurt pergunta por que eles estão tão surpresos. Em sua terra natal é muito comum que ferimentos graves desapareçam logo após uma boa refeição. Logo em seguida, o garoto Kurt e os outros pegam uma carruagem para chegar a uma vila próxima, mas ele adormece durante a viagem e acaba sonhando com sua infância. 10 anos atrás, quando ele era apenas uma pequena criança em sua misteriosa vila, ele conheceu uma garota dragão, filha de um mercador viajante que costumava visitar sua vila. O jovem Kurt, animado, foi falar com ela, mas ela não respondeu. Não importa o que ele fizesse, ele estava prestes a chorar quando, de repente, a garota chamada Hilda disse que seu pai pediu a ela para não falar com as pessoas dessa aldeia, porque elas são esquisitas e ela pode pegar alguns hábitos estranhos delas. Ela conta que estava apenas falando em voz alta para si mesma, e Kurt ficou muito feliz em saber que ela estava pelo menos lidando um
um pouco de atenção. Logo eles se tornaram bons amigos e Hilda esqueceu completamente o conselho de seu pai e começou a brincar com Kurt. Eles montaram em um golem até as montanhas próximas, já que Kurt estava querendo mostrar uma flor com as cores do arco-íris. Mas Hilda desceu antes dele e comeu algumas frutas vermelhas que pareciam saborosas. Infelizmente, as frutas eram venenosas. E ela imediatamente caiu no chão. Kurt correu para perto dela e descobriu o que havia acontecido. Mas felizmente, ele sabia como criar um remédio para o veneno. Determinado a salvar Hilda, ele criou o remédio e decidiu alimentá-la com um beijo. Assim que ele chega nesse ponto do sonho, Yulisha pede que ele acorde, pois eles já chegaram no seu destino. Yulisha então vai falar com o chefe da aldeia, que está muito apavorado com a falta de água na aldeia. Ele conta que eles não têm o suficiente para beber e nesse ritmo não conseguirão cultivar alimentos para se alimentar. Yulisha dá uma olhada no mapa e percebe que tem um gigantesco reservatório de água na aldeia próxima e que eles podem conectá-lo. O chefe da aldeia, desesperado, diz a ela que tentou, mas a aldeia vizinha se recusou a compartilhar água com eles. E agora, eles estão precisando confiar no poder de sua oficina para salvar a todos. Yulisha retorna à pousada depois disso e encontra Danzo de guarda, enquanto todos os outros subiram a colina para ajudar um velho domador de pássaros com sua dor nas costas. Yulisha está achando isso estranho e muito exagerado, mas não é da sua conta. Ela diz a Danzo que vai até a aldeia vizinha para negociar sobre água. Mas ao chegar lá, descobre que eles também estão em péssimo estado, pois suas reservas de água estão quase esgotadas. Enquanto Yulisha consola o chefe da aldeia, que chora sem parar, um grupo de aldeões vem correndo para informá-la sobre uma emergência no topo da colina. Ela corre rapidamente para lá e encontra um gigantesco lago. Ela corre até Sina e fica confusa sobre por que os aldeões estavam chorando por causa de água, já que eles têm um lago tão grande. Eles dizem que o lago não estava lá alguns momentos atrás, e quando Kurt se aproxima deles com um sorriso, Yulisha rapidamente entendeu o que está acontecendo. O garoto conta que estava cuidando de alguns pássaros e que eles pareciam estar com sede, então ele tirou um pouco de água do solo. Ele pergunta a Yulisha se ela terminou sua missão, e antes que ela possa responder, os chefes das duas aldeias chegam. Eles se ajoelham e agradecem a Yulisha por salvá-los tão rapidamente. Ela tenta dizer que não precisa disso tudo, e Kurt está achando Yulisha incrível por ter resolvido o problema só no tempo que ele perdeu para cavar o poço. Com isso, o grupo retorna à base, e os aldeões presentearam eles com alguns ovos. Kurt começa a pensar no que fará com eles, e ao mesmo tempo, a princesa Lizzie está visitando a casa de um nobre chamado Margrave Takon. Enquanto comem e conversam um pouco, a princesa está lembrando que Takon tem autoridade e poder equivalente ao de um duque, mas suas finanças nem sempre estão nas melhores condições, então ele precisa contar com ajuda externa. Ele também tem ótimas conexões com reinos vizinhos e quer conquistá-la para fortalecer ainda mais sua posição. A garota Lizzie precisa ser mais esperta que ele para derrotar Takon em seu próprio jogo, e diz que hoje ela não veio até aqui como princesa, mas como representante de sua oficina. Takon diz que ouviu dizer que eles usaram pedras mágicas capazes de eliminar todos os monstros num raio de 500 metros. Lizzie sabe que ela está apenas tentando obter informações sobre Kurt, então ela diz que as pedras não eram tão poderosas quanto os rumores faziam acreditar. E Takon rapidamente muda de estratégia. Ele diz que a cidade onde todos estão morando ainda não tem nome. Lizzie conta que o governador decidirá o nome da cidade assim que ele for nomeado, e a missão de Takon é escolher o governador. Mas ele diz que está com dificuldades para encontrar a pessoa certa para o cargo, pois a cidade fica perto de um território demoníaco, e os cavaleiros de lá também são muito difíceis de controlar, e é por isso que ele quer nomear o mestre atelier de sua oficina como governador. E a princesa Liz entra em pânico ao escutar isso, porque Kurt ainda nem sabe que ele é o próprio mestre atelier, e se ele se tornar governador, ele terá que se declarar publicamente. Ela diz que não pode decidir esse assunto sozinha, e Takon responde que isso é muito estranho. Como ela está aqui representando o mestre atelier, ela deveria ter o poder para fazer o que quiser. A princesa acaba entrando ainda mais em pânico ao escutar isso, e o general Oraide acaba apoiando a sugestão de Takon em nomear o mestre atelier de sua oficina como novo governador, pois ele não sabe que eles estão falando sobre Kurt. Lizzie ainda tenta fazer Takon mudar de ideia, mas ele então pergunta se por acaso existe alguma falha na mentalidade do mestre que o torne inadequado para esse cargo. Ao escutar isso, a princesa Lizzie fica irritada e declara que o mestre é a pessoa mais habilidosa e nobre desse mundo. Mas só depois de falar é que ela percebeu que foi enganada e que Takon conseguiu o que queria, através da psicologia reversa. Voltando para a mansão, a princesa Lizzie conta a Yulisha o que aconteceu e acaba levando uma bronca por ter sido tão inocente e descuidada. A princesa está se sentindo mal com isso, mas não havia como ela deixar alguém humilhar o nome de Kurt. Ela então pergunta a Yulisha onde é que Kurt está, e ela simplesmente responde que ele está criando um filho. Liz entra em pânico ao saber que Kurt tem um bebê, mas ela está pronta para adotá-lo para ficar ao lado do garoto para sempre. E Yulisha dá um suspiro vendo essa garota desesperada por um namorado, e lembra que eles conseguiram alguns ovos por ajudar aquela vila, e que um deles acabou chocando. Então Kurt está cuidando dele agora mesmo. Liz fica aliviada ao escutar isso. Então Yulisha diz que conhecendo Kurt, um pássaro que bota ovos de ouro vai sair daquele ovo. Liz concorda com ela, e nesse momento, elas escutam Kurt gritando para mostrar o que saiu do ovo. E por outro lado, Mimiko está exausta com a papelada e relatórios de seus espiões. Ela descobre que o bispo que fez o acordo com o demônio foi assassinado dentro da igreja, o que a faz acreditar que ele não era realmente quem estava por trás dos acontecimentos. Mimiko ainda não matou Malefice porque queria mantê-la viva para Kurt, e falando no garoto, ela recebe um relatório sobre o que nasceu do ovo dele, e perde completamente a cabeça ao descobrir o que é. E de volta à mansão, Liz e Yulisha vão ver o que saiu do ovo, e não conseguem acreditar no que estão vendo. Kurt está segurando
segurando uma garota exatamente igual a ele nos braços, e Ulisha imediatamente convoca uma reunião. E todos ficam chocados ao ver Kurt segurando uma pequena garota. E ele diz que ela saiu do ovo já com essa aparência, o que deixa eles ainda mais surpreendidos. A garota então começa a brincar com Kurt e o chama de papai. E então Ulisha decide dar a notícia ruim. Ela diz que até mesmo alguém como Kurt deveria saber que humanos não nascem de ovos, e ele sabe disso. E Ulisha diz que a garota provavelmente é um monstro que se disfarçou para enganá-lo. E Ulisha conta a Kurt que a garota com certeza o matará, e também a todos os outros se não lidarem com ela agora mesmo. Mas ele se recusa a deixá-la ir. E Ulisha tira a garota dele, mas Kurt a agarra pelo braço, dizendo que a garota não é uma criatura maligna e que ele pode criá-la. E Ulisha se recusa a se deixar levar por suas palavras. Mas então a garotinha chama ela de mamãe, e ela imediatamente se apaixona e fica toda derretida. Ela começa a imaginar uma vida de casada com Kurt, mas Lizzie, furiosa, tira ela dessa imaginação maluca. Ela pega a garota pelos braços e quando ela chama de mamãe também, Lizzie perde os sentidos e a deixa cair. Mas por sorte, Sina pega, e a menina chama ela de irmãzona, o que a deixa feliz também, enquanto Lizzie e Ulisha tentam fazer com que a menina chame elas de mamãe de novo. Kans impede elas, dizendo que seu grupo também vai ajudar na criação da garota e vai garantir que ela não se torne uma pessoa ruim. E Ulisha não consegue dizer não a isso depois de tudo que aconteceu e concorda em deixar a garota ficar. Lizzie conta que eles deveriam dar um nome a ela agora, e eles começam a pensar imediatamente. Tanto Lizzie quanto Ulisha estão querendo que o nome da garota seja uma mistura de seu nome com Kurt, mas quando a garota acorda, chamando pela mamãe, as duas correm para perto dela e esquecem suas diferenças. Elas estão dispostas a fazer um acordo agora. E Kurt fica impressionado com a capacidade da garota de trazer paz a todo mundo, e ele recomenda que a chamem de Akuri, pois na língua de sua aldeia significa uma área que conecta 3 pontos, e a garota está conectando eles 3. Tanto Lizzie quanto Ulisha gostaram da ideia e aprovaram essa escolha de nome. Eles chamam a garota pelo novo nome, e Akuri fica encantado ao escutar isso. E mais tarde, naquela noite, Ulisha está dormindo com a Kuri no colo, quando de repente, um dos espiões de Mimiko chega. Ela acorda e entrega um envelope contendo a amostra de cabelo e da saliva de Akuri para que ele a entregue a Mimiko, para que possam aprender mais sobre ela. No dia seguinte, o garoto Kurt construiu uma sala de jogos para Akuri, mas Ulisha obriga ele a projetá-la de uma forma que também possa servir como prisão. As paredes são feitas de um metal chamado mitril e não tem janelas, e a porta também não pode ser aberta pelo lado de dentro. Ela se sente mal por ter obrigado Kurt a criar um lugar como esse para Akuri, mas ela não quer correr nenhum risco, até receber um relatório de Mimiko sobre a origem biológica da garota. Akuri brinca com Sina e depois pede a Kurt e Ulisha que se juntem a ela, mas eles dizem que tem trabalho a fazer. Mas o garoto promete que virá brincar com ela assim que o trabalho terminar, e pede que ela seja uma boa garota e brinque com Sina. Logo, Kurt e Ulisha vão para o próximo trabalho, e o rapaz está com uma expressão um pouco deprimida. Então Ulisha dá uma motivada no garoto a terminar o trabalho rapidamente, para que possam voltar para Akuri. Ele concorda e nesse momento, eles também escutam a voz de Akuri. Eles imediatamente verificam dentro da carruagem e encontram a garotinha lá. E Ulisha fica de queixo caído ao ver isso. Ela pergunta à garota como ela pode estar ali, e ela responde que enlouqueceu e veio para cá. Nenhum dos dois entende o que ela quer dizer, mas Ulisha entra em pânico pensando no que fazer agora. Kurt diz que eles devem voltar para a oficina porque todos devem estar preocupados, mas nesse momento, Ulisha acaba percebendo a espiã de ontem, e a espiã se disfarça para parecer uma pessoa comum, e então vai falar com ela. E Ulisha diz a Kurt que vai pedir à mulher que transmita uma mensagem para a oficina. O garoto tá pensando que Ulisha é realmente uma pessoa muito responsável, e mesmo quando tentava tirar a Kuri dele, ela só pensava na segurança do rapaz. Ele se pergunta como pode ajudá-la, porque se a Kuri se revelar um monstro maligno, ele não poderá fazer nada, e ele fica triste ao pensar nisso. Logo então, Ulisha retorna dizendo que nenhum dos dois está errado sobre a garota ainda, e que eles deveriam se esforçar ao máximo para garantir que a garota se torne uma boa pessoa. Com isso, eles seguem para a próxima vila, onde um velho recebe eles, os chamando de equipe de heróis, que estão destinados a derrotar o Lorde Demônio e trazer paz ao mundo. Enquanto Kurt e a Kuri imediatamente embarcam na maluquice do velho doido, e Ulisha fica confusa porque não consegue nem entender o que ele está dizendo. E Ulisha pede para Kurt se acalmar quando é ela quem está em pânico. Ela então conta que a missão nem sequer falava sobre algo do tipo, e nesse momento, uma linda moça loira chega para explicar a situação. Ela conta para Ulisha que foi ela quem fez o pedido, e que aquele velho ali é seu sogro, que sempre quis ser um desses velhos profetas que avisam sobre tragédias, e que dão missões importantes aos heróis. Ela pede desculpas em nome dele, dizendo que ele anda um pouco alucinado ultimamente, e portanto perdeu a razão que o impedia de dizer essas coisas estúpidas. A mulher então comenta que não esperava que dois recém-casados viessem até aqui para a missão. Kurt e Ulisha ficam nervosos. A Kuri, no entanto, chama eles de mãe e pai, piorando a situação. Kurt entra em pânico pensando que Ulisha vai se sentir insultada por ser chamada de esposa. E pior ainda, de mãe, sendo tão jovem. Ele decide terminar o trabalho rapidamente para que não fiquem ainda mais envergonhados e pergunta à cliente sobre a missão. Ela diz que seus porcos não estão comendo ração direito ultimamente. Bastou olhar para eles para Kurt perceber que os porcos estão cansados por causa do calor. E conta que vai preparar uma ração que ajude a amenizar o calor. A mulher então agradece e decide levar seu sogro para passear. Kurt então começa a chamar
clamar por Yulisha, que ainda está vermelha e congelada porque foi chamada de esposa de Kurt. No entanto, esse idiota com a inteligência de uma criança pensa que ela não está se movendo porque está louca da cabeça. De qualquer forma, ele decide alimentar o porco enquanto Yulisha se sente tonta porque, apesar da diferença de idade e também altura, a mulher anteriormente a chamou de esposa de Kurt e ela começa a pensar em ter um filho com ele de verdade. Mas então ela para com essa imaginação maluca e tenta se acalmar, pensando que só precisa proteger Kurt do mundo. Mas ao vê-lo trabalhando feliz, ela sente uma dor aguda no coração. Nesse momento, um enorme dragão azul voa sobre ela e Yulisha entra em pânico, pois está vindo direto na direção de Kurt e Akuri. Ela corre em direção do dragão e grita para Kurt. No entanto, quando o dragão desce, Kurt pede a Yulisha que pare e guarde a espada. Ela ainda está preocupada com Akuri quando o dragão pousa bem na sua frente. Mas em vez de atacar alguém, ele apenas começa a comer a ração dos porcos. E Yulisha não consegue entender o que está acontecendo. E Kurt diz que ela não pode saber porque é da cidade. Mas nas aldeias, é muito comum que dragões venham pegar uma parte quando alguém estiver preparando ração para animais. Akuri pergunta a Kurt se aquilo é um cachorrinho gigante. E ele responde que na verdade é um dragão bebê. Enquanto eles conversam sobre o dragão, Yulisha de repente sente cheiro de sangue e decide investigar o assunto sozinha. Ela logo encontra um dos espiões de Mimiko no chão, inconsciente e sangrando. Ela se pergunta quem poderia ter feito isso. E quando percebe que tem alguém se escondendo na moita, Yulisha imediatamente ataca a pessoa e Kurt corre em sua direção ao escutar o som. Ele pergunta se tá tudo bem, mas Yulisha diz para ele pegar Akuri e fugir. Ele fica confuso, mas então a pessoa que luta contra Yulisha sai dos arbustos. Yulisha fica entre Kurt e o inimigo com garras, que manda eles entregarem a criança. Yulisha pensa que ela está ali por causa de Akuri, mas Kurt pensa que ela está ali por causa do bebê dragão. Ele pergunta à mulher demônio se ela é uma caçadora de dragões, mas Yulisha percebe que ela não é uma caçadora de dragões, mas sim algo muito pior. Ela mais uma vez manda Kurt correr, e enquanto ele tenta mudar de ideia, o bebê dragão acaba agarrando sua camisa e voa para longe com ele. Mais uma vez, Yulisha não fica surpresa por Kurt ter conseguido domar um dragão em tão pouco tempo, mas ela não pode se distrair, pois a mulher demônio está atacando ela. Ela logo percebe que não é forte o suficiente para enfrentá-la e leva um chute na barriga. O demônio se aproxima dela para terminar o serviço, e felizmente, Yulisha consegue escapar usando o rastelo como apoio. Ela então pergunta ao demônio se quando pediu que entregassem a criança, ela estava se referindo ao bebê dragão ou a Akuri. No entanto, a mulher demônio permanece em silêncio, e então diz que não adianta ela saber disso agora, pois ela certamente vai morrer em breve. Yulisha percebe que não consegue nem ganhar tempo nesse ritmo, e então a guerreira demoníaca ataca rapidamente, desarmando ela. Ela então golpeia Yulisha, fazendo ela cair de joelhos, mas quando tenta acabar com ela de vez, Yulisha joga um cristal mágico nela, que explode no mesmo segundo que o demônio tenta cortá-lo. A explosão vira toda a área de cabeça para baixo, e Yulisha está confiante de que a luta finalmente acabou. No entanto, a mulher demônio aparece imediatamente do chão, e desta vez seus chifres estão claramente visíveis. Yulisha entra em pânico ao perceber a verdadeira natureza de sua inimiga, e perde toda a esperança de vencê-la. Ela se pergunta por que um demônio iria aparecer agora, e a mulher demônio diz que ela é realmente muito poderosa, o suficiente para lhe causar um ferimento tão profundo. Ela diz que agora entende como que Yulisha e seu grupo conseguiram derrotar um Lorde Demônio, e isso a faz perceber que eles estavam sendo observados antes mesmo que a cidade fosse atacada. Ela se pergunta se o demônio está aqui por Akuri ou por Kurt, porque se parar para pensar bem, ele também é uma criança. Ela percebe que não tem mais armas, e nesse ritmo, ela vai morrer. Ela só espera que Kurt chegue à oficina rapidamente e fique em segurança lá, porque Mimiko e os outros perceberão o que aconteceu com ela, e Yulisha está prestes a aceitar seu destino quando, de repente, escuta Kurt chamando seu nome enquanto ele voa em sua direção. Ela fica chocada ao vê-lo fazer algo tão estúpido. Ela se pergunta se ele está planejando lutar controlando o dragão, mas ele não consegue fazer isso muito bem, e acaba sendo jogado de uma árvore. Yulisha caminha em sua direção perguntando o que diabos ele está fazendo aqui, e Kurt responde que está aqui apenas para escapar, mas não pode fazer isso sem ela. De repente, um bando de porcos vem correndo em sua direção, e eles montam em um deles para escapar do demônio. Yulisha ainda está muito pé da vida com Kurt, perguntando se é normal na sua aldeia fazer algo tão estúpido quanto isso. E ele responde que é a primeira vez que faz algo do tipo. Ele conta que o homem jamais deve hesitar em tomar decisões malucas para proteger a mulher que é preciosa para ele. Yulisha se apaixona ainda mais por esse garoto, mas isso também a deixa triste, pois ela sabe muito bem que Kurt não está falando no sentido de paixão. De repente, uma bola de fogo vem em sua direção pela frente e acaba acertando os porcos, forçando Kurt e Yulisha a se jogarem no chão. A mulher demônio está bem à frente deles, pronta com outra bola de fogo, e Yulisha decide pegar emprestada a adaga de Kurt para lutar contra ela. Ela está mancando, enquanto caminha até o inimigo, determinada a proteger Kurt, mesmo que isso signifique perder a vida. Enquanto a mulher demônio dispara a bola de fogo, Yulisha levanta a adaga, tentando usar uma técnica especial para cortar ataques mágicos. Mesmo sem nunca ter conseguido, ela acredita que conseguirá, já que tudo está em jogo agora, mas ela não consegue, pensando que será queimada viva. Mas Akuri chega de repente pulando em sua cabeça, enquanto ela abraça Yulisha com força. A bola de fogo desaparece de repente, e todos percebem a mulher demônio com uma expressão de pânico. Yulisha se pergunta se cancelou o ataque, e então pensa que foi porque Akuri estava em perigo, e ela pergunta ao demônio sobre isso, mas começa a tossir sangue e recua. Yulisha tenta segui-la, mas ela está fraca e ferida demais para isso, e acaba desmaiando. Kurt e Akuri examinam ela enquanto ele dá um remédio, e ela rapidamente começa a se sentir melhor, enquanto Yulisha diz a Akuri que está muito bem. Ela então finalmente pergunta como diabos Akuri caiu do nada bem em cima dela, e Kurt diz que ela não caiu nem sequer voou, mas sim
se teletransportou para cima dela. Isso surpreende Yulisha, pois a única maneira de fazer isso é utilizando grandes pedras de teletransporte. Nenhum feiticeiro nunca conseguiu se teletransportar através de um feitiço, mas a Kuri conseguiu. Yulisha pergunta se ela pode fazer isso de novo, mas a Kuri não consegue. Kurt também está preocupado com a mulher que atacou eles. Yulisha está desejando que eles nunca mais vejam aquela mulher maluca, e nesse momento, um porco chega bem atrás deles, com uma expressão extremamente triste e magoada. Kurt entra em pânico percebendo que seu trabalho era cuidar dos porcos, e imediatamente cura todos eles antes que o cliente apareça. E logo, os porcos estão de volta ao cercado, parecendo tão saudáveis como sempre. A senhorita loira fica muito feliz ao ver isso, e agradece a Yulisha antes de perguntar onde está seu marido. Yulisha dá uma desculpa sobre Kurt, dizendo que ele foi devolver o bebê dragão aos seus pais, mas no caminho ele acaba vendo algo, e decide mudar de planos. Enquanto isso, Yulisha e a Kuri começam a voltar para casa, quando de repente, Kurt se aproxima delas, ainda montado no dragão. Yulisha pergunta por que ele ainda não devolveu o dragão aos seus pais, e ela então percebe a mulher demônio inconsciente nas costas do dragão. Ela fica completamente surpresa e também em um estado de confusão, enquanto se pergunta o que idiotice ele tá fazendo, e então Kurt começa a explicar a história. Ele conta que, depois de avistar a mulher do céu, acabou pousando o dragão para ajudá-la, e descobriu que ela estava gravemente ferida, mas ainda estava respirando, e então decidiu preparar um remédio para ajudá-la. A mulher acordou e o chamou de idiota por ajudar o inimigo, mas Kurt disse que, como ela cancelou o ataque e não matou Yulisha e a Kuri, ele tinha motivos suficientes para salvá-la. Ele então terminou o remédio e jogou para ela, dizendo que ela morreria se não tomasse. A mulher demônio tomou o remédio, mas imediatamente começou a se sentir estranha. Ela caiu no chão e Kurt se desculpou com ela, revelando que misturou um pouco de sonífero no remédio, porque querendo ou não, ele é um covarde, e ele disse que ela ficaria inconsciente por pelo menos 3 dias. E então deu um sermão nela por atacar um dragão que estava ligado ao humano. A mulher demônio ficou confusa com o que ele queria dizer, mas Kurt achou que ela talvez não conseguisse entendê-lo. Ele pensou em voz alta que, só porque aquela mulher também tinha chifres, ela não era igual sua amiga de infância, Hilda. E assim que o demônio escutou o nome, tentou falar com Kurt, mas o remédio fez efeito naquele momento, e ela desmaiou. Então ele a carregou até aqui. Em seguida, todos retornam à mansão. E Kurt pede a Kuri para se desculpar com Sina e os outros, pois eles devem estar preocupados com o desaparecimento repentino dela. Nesse momento, Sina e a princesa Lizzie vêm correndo cumprimentar a Kuri, e Yulisha apenas observa tudo de longe. Outra pessoa sai da mansão atrás deles, e gentilmente recebe Yulisha e também Kurt. Eles se perguntam quem é esse cara, e então Lizzie apresenta ele como sendo o grande mestre, impressionando os dois. O protagonista Kurt se apresenta, e o mestre chamado Rikuto fica elogiando o rapaz por ter criado um lugar tão maravilhoso como esse. Enquanto isso, Yulisha, por algum motivo, tá muito desconfiada daquele sujeito novo, e rapidamente manda Kurt para a cozinha preparar comida, enquanto pede para Sina levar a Kuri para a sala de jogos. Quando ambos saem, Yulisha se vira para Rikuto, mas ele aprende contra a carruagem. Ela fica se perguntando que porcaria é essa aqui, e tenta acertá-lo com um chute nas joias, mas sua perna atravessa o corpo dele, e Yulisha finalmente percebe o que tá rolando, e finge não estar surpresa, dizendo que aquilo não tem nenhuma graça. A princesa Lizzie dá um sorriso do nada, pois Yulisha foi esperto bastante para perceber que Rikuto era apenas uma ilusão, criada por ela utilizando a adaga de Kurt. É revelado que essa adaga é realmente especial, por ser capaz de criar ilusões de pessoas que nem sequer existem. Lizzie então explica tudo. O mestre Rikuto é apenas a imagem de como a princesa pensa que Kurt será daqui 20 anos. Então logo depois, ela desativa a ilusão. Nesse instante, Yulisha recebe uma mensagem de Mimiko, dizendo que em breve vai entregar o relatório da investigação sobre os antecedentes de Akuri. Algum tempo depois, todos observam Mimiko ansiosamente, imaginando o que ela descobriu. No entanto, ela apareceu apenas para comer a comida deliciosa preparada por Kurt, pois a investigação havia sido um fracasso total. Ela então explica que a amostra de cabelo e também saliva que Yulisha coletou continha apenas DNA humano. Porém, eles acharam uma substância mágica semelhante a uma pedra debaixo das unhas de Akuri, que possuía um poder de magia espacial, algo completamente ausente nos humanos. Mimiko diz que a magia espacial era usada durante a Era da Criação, mas logo esse poder foi perdido ao longo do tempo, e ninguém mais consegue utilizá-lo. Kurt pergunta se isso quer dizer que Akuri é um monstro, mas Mimiko também não tem certeza. Ainda assim, o fato deles não saberem absolutamente nada sobre Akuri a torna potencialmente perigosa. Ela conta que a melhor coisa a se fazer é selar a magia de teletransporte da garota e mantê-la presa em um de seus laboratórios, mas Kurt se recusa na hora. Mimiko pergunta o motivo, e Kurt pergunta se ela o considera perigoso também. Ela responde que, como são amigos, acredita que ele nunca atacaria ela. Kurt então diz que seu motivo é exatamente o mesmo, pois nunca sentiu qualquer perigo vindo de Akuri. Ele afirma que não se importa se ela é humana ou não, porque sabe que ela é uma garota bondosa que jamais machucaria alguém. Ele declara que Akuri vai ficar com eles, e Yulisha concorda, falando que enquanto não tiverem provas de que essa garota é um monstro, não podem tratá-la como isso. A princesa Lizzie também apoia a decisão, e avisa Mimiko que não vai permitir que levem a garotinha embora. Mimiko entende os sentimentos deles, e pede que cuidem bem de Akuri, ou seja lá quem ela for de verdade. Em seguida, perguntam sobre o demônio
demônio que capturaram, que é alguém que o garoto Kurt ainda acredita ser apenas uma caçadora de dragões. Kurt explica que ela está presa no porão, e quando Mimiko vai interrogá-la, ele pede para que não joguem aquela pobre mulher na prisão. Mimiko não conta a ele que aquela mulher era na verdade um demônio, os maiores inimigos da humanidade, e que provavelmente enfrentariam um destino ainda pior do que uma simples prisão. Mimiko leva Yulisha até a cela, onde despertam a mulher demônio e perguntam se ela consegue falar. A mulher responde em frases curtas, dizendo que guerreiros falam apenas o necessário. Mimiko percebe então que ela não fala daquele jeito porque seja muda, mas sim porque segue a todo custo o seu código de guerreira. A mulher demônio se ofende com o comentário dela e tenta queimá-la utilizando magia. Porém, a sala criada pelo protagonista possui propriedades anti-magia, bloqueando completamente as chamas. Mimiko então diz à mulher demônio que aquilo é inútil e pergunta se ela tem algum companheiro por perto. A mulher responde que uma derrotada deve obedecer apenas à vencedora, e a pessoa que derrotou ela foi o garoto Kurt, e por isso ela responderá apenas as perguntas dele. Mimiko dá um suspiro, então traz Kurt e Yulisha para o quarto. Kurt rapidamente pergunta à mulher demônio como é que ela tá se sentindo, e ela reclama das cordas prendendo seus braços. Ele diz que não podem soltá-la, mas ela o interrompe no meio da frase e pergunta se ele realmente conhece Hilda. O garoto confirma que sim. No entanto, Yulisha fica curiosa ao ouvir aquele nome. Kurt explica que Hilda era filha de um mercador, que costumava visitar sua vila e que ela também possuía chifres, assim como essa mulher à sua frente. A demônia então pergunta a Kurt se a garota Hilda utilizava um brasão de grifo, e ele confirma na mesma hora. E escutando isso, a demônia se agita e implora para Kurt que salve Hilda, afirmando que ela está sendo mantida presa sobre o castelo de Margrave Tacon. Todo mundo fica chocado com essa revelação, e Kurt imediatamente declara que eles precisam sair agora para salvá-la. No entanto, Yulisha não confia na demônia e acredita que ela esteja apenas tentando manipular os sentimentos de Kurt. Ela então pergunta por que ela atacou Akuri, sendo que a sua verdadeira intenção era salvar Hilda. A demônia explica que estava investigando Teikone, mas percebeu que ele também estava investigando o seu grupo, então decidiu segui-los. Foi nesse momento que viu Akuri se teletransportar do nada para dentro da carruagem e imaginou que aquele poder poderia ser muito útil para salvar Hilda. Kurt acredita nela na mesma hora, mas Yulisha lembra mais uma vez de que eles ainda não possuem provas. A mulher demônio então pede para que observem o seu pingente. Kurt reconhece na mesma hora como o pingente de Hilda. A demônia explica que foi Hilda quem deu isso para ela pessoalmente. Além disso, quando viu Yulisha utilizando a adaga de Kurt, que possuía a mesma marca do grifo, ela interrompeu o ataque. Kurt explica que Hilda também foi quem deu essa adaga e afirma que agora possui motivos suficientes para acreditar nela. Até mesmo Mimiko parece convencida e diz à demônia que eles irão salvar Hilda, mas ela precisa permanecer aqui por enquanto. Kurt também pede para saber seu nome. A demônia responde que se chama Sal e diz que ele pode chamá-la assim. O garoto fica feliz por finalmente poder chamá-la por um nome que não seja Mulher Demônio, mas naquele instante Akuri se teletransporta bem entre eles. Por um momento todos se assustam, mas logo se acalmam. Kurt então pergunta a Mimiko como é que eles vão salvar Hilda. No entanto, ela imediatamente convoca uma reunião estratégica sem a presença dele para elaborar um plano, e graças à sua rede de espionagem, ela possui um mapa da mansão de Tacon e revela que a esposa e a filha dele já morreram. Existe um cômodo na mansão, onde ninguém além de Tacon tem permissão para entrar, e ele já foi visto levando comida até lá várias vezes. Sal então explica que tentou invadir o lugar, mas falhou, e nem mesmo os espiões de Mimiko conseguiram entrar. A princesa Liz então recomenda que utilizem ilusões para fazer parecer que o ladrão está atravessando a parede, utilizando magia, forçando Tacon a entrar em pânico e abrir a porta por conta própria. A princesa está querendo utilizar a imagem falsa de Rikuto para executar a ideia, e todos concordam que o plano parece muito bom. Mas aí, Yulisha fica meio preocupado com a chance de deixarem Kurt sozinho na oficina junto de uma demônia, mas Liz revela que pretende levá-lo junto. Ela explica que Tacon está organizando um festival de 3 dias em seu território, e que essa vai ser a oportunidade perfeita para apresentar Rikuto como novo mestre atelier. Ao mesmo tempo, usarão a desculpa de que o protagonista precisa pesquisar a cultura local durante o festival. No entanto, essas são apenas desculpinhas esfarrapadas. Na realidade, tanto Liz quanto Yulisha querem aproveitar a chance para passar um tempo sozinhas com Kurt. Elas afirmam que o plano vai ser executado apenas no terceiro dia, durante a execução dos cavaleiros, o que também lhes dará um dia inteiro para ficar com ele antes do encerramento do festival. E logo depois, o grupo parte em direção ao território de Tacon.
E o protagonista começa a conversar com Rikuto, sem saber que ele é o seu clone. Ele se desculpa por tê-lo envolvido nessa missão de resgate. E Rikuto, que nada mais é do que uma ilusão dos pensamentos da princesa Lizzie, responde que, como nobre, considera seu dever impedir que os outros nobres pratiquem atos malignos. Escutando aquilo faz Yulicha e Lizzie entrarem em pânico, percebendo que estão sacaneando o protagonista demais. Porém, quando Rikuto pede a Kurt que mantenha em segredo sua ligação com a família real, as duas ficam caladinhas na hora, porque essa ilusão maluca já está saindo de controle. E com isso, rapaziada, a gente chega no finalzinho de mais um episódio. Quer continuação, já sabe, né? Deixa a inscrição e o likezão. Tamo junto, mano. Até a próxima.